Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio desse nosso super podcast. Muito feliz aqui na nossa segunda temporada, a primeira foi um sucesso, quem não assistiu, assiste lá. E feliz, né, porque a gente tá aqui com dois super convidados e trazendo mais uma vez aqui o Joseph para dividir a mesa comigo para entrevistar. Mas é legal de você conseguir estar compartilhando um pouquinho o conhecimento com vocês, com convidados especiais, mas que traz histórias diferentes. Porque a gente trouxe aqui, quem já assistiu aí o nosso primeiro episódio da segunda temporada, trouxe o dono da Target, um headhunter de executivos, para trazer uma visão completamente diferente. Trouxe um dono de grupo empresariais para trazer uma visão diferente. A gente já trouxe uma outra pessoa que não tinha. A gente teve com emoção. Vocês já viram aí no episódio anterior a emoção que a gente teve, porque apesar de ter passado agora, foi a gravação no Dia das Mães e tinha uma mãe aqui no estúdio com a gente. E uma super homenagem por tudo que a gente vinha falando anterior. Então eu tenho recebido bastante feedback de vocês, obrigado aí, seja no privado, nas redes sociais, que acho que o nosso papel aqui é trazer dentro do nosso bate-papo, que existe nosso café no nosso shopping, trazer para vocês quem são esses super profissionais que servem de inspiração. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. A gente vai falar um pouquinho aqui, bem-vindo a todos, mas antes de passar a palavra para eles, eu quero mais uma vez agradecer os nossos patrocinadores. A Bidu, que vocês já assistiram anteriormente também, hoje é a maior plataforma de comunicação, de engajamento da América Latina, de treinamento. Então, hoje, mais de 300 mil usuários aí em mais de 10 países. Obrigado, Bidu, por estar aqui viabilizando o nosso podcast. A Coffee Life Brasil, que é um café premium. Então, pensa numa nota de até 100, todos os cafés acima de 84, e mais do que o café premium, um café que tem uma linha saborizada e café health. Então, para quem toma bastante café, também tem uma linha saudável. Então, obrigado a Coffee Life Brasil para estar apoiando. Nossos convidados vão ganhar já o café para poder levar. Né? Então, aqui a gente tem... Já tô mal acostumado. Já. Goiaba, aqui saborizado coco, milho verde e banana. Qual que vocês preferem? Hoje a gente vai tomar um de cada. Fica tranquilo. Um de cada? Qual? Tudo nosso. Não, tudo nosso, a gente se divide depois. Isso aí, dois pra cada aí, ó. Dois pra cada. A gente divide e vai tomar junto. Boa. Fazer uma degustação depois. Legal. E também agradecer o apoio, né, da Clientes S.A., do Vilnor, que é um outro super parceiro nosso. Vamos começar a brincadeira, vamos, Joseph? Bora. Legal. Mais uma vez, eu sou o Wellington Paes. Vocês já vêm acompanhando aí um pouquinho da história. Não vou nem falar quanto tempo que eu tenho nesse mundo de atendimento e relacionamento com o cliente. Mas, enfim, mais de 20 anos nessa brincadeira. Mas acho que o mais importante é que também vim da operação, também fui operador. Acho que a maioria das pessoas que estão hoje aí vem de uma história de... A gente começou, quem efetivamente começou de novo, começou de baixo, já fui vendedor, já fui jogador de futebol. Aí. Oh. Ainda até nas horas vagas, até os 13 anos de idade, mas depois, já falei aqui, enfim. Essa história não é fácil, por isso que quem conhece esse mundo, a gente sabe que é bem complicado a vida de atletas, de jogadores, porque você deixa a tua infância, era escola, treino, descanso, escola, treino, então acho que não é fácil, então hoje... Mas te dá disciplina pra chuchu. Valorizo muito os profissionais que conseguiram chegar onde estão aí, juventude, porque realmente abriu mão da juventude. E eu já brinquei que eu tinha o meu filho, eu tenho um de 12, um de 5 também. Os dois têm super jeito, de 5 tava treinando lá, fazendo os testes lá no Sub-6 do Flamengo, mas já não quer mais ir porque é um ambiente complicado e tem que ser divertido, né? Mas vou falar de mim, aos pouquinhos fala, mas quem ainda não viu nas outras temporadas consegue assistir um pouquinho, né? Antes de ir para os nossos super convidados, mais uma vez, obrigado, Joseph, por estar voltando aqui ao nosso bate-papo. Eu que agradeço, cara, tá aqui. Joseph foi na quinto episódio da primeira temporada. Quinto episódio, o último, né? Da primeira, exatamente. Da primeira temporada. Então, obrigado por você estar aqui com a gente. O Joseph também, vocês vão conhecendo um pouquinho, eles vão falar, vai ajudar aqui pra gente poder fazer ótimas perguntas para os nossos convidados, não é isso? Boa, tem umas boas anotadas aqui. Legal. Então, agora vamos lá para as partes importantes, que é conhecer os nossos super convidados de hoje. Gabriela, Felipe, Gabi, Diniz. A gente fala um pouquinho pelo sobrenome. Antes de a gente fazer as perguntas cabulosas, primeiro a gente queria
conhecer quem é o Diniz ou quem é a Gabriela, que as pessoas normalmente conhecem, né? Ainda quando vocês vão dar palestra, como é que vocês se apresentam, quando vocês estão em algum painel. Primeiro, como é que vocês apresentam ainda usando o sobrenome empresarial. Depois a gente vai tirar o sobrenome empresarial. Bom, eu sou a Gabi, tenho 25 anos de digital na cabeça, mais ou menos. Começou então, nova, com 10, tá? Comecei com 10. Nossa, essas coisas a gente não fala mais, né? Passou. Bom, passou. Foi sem querer. Mas, puxa, comecei minha vida... Eu sou engenheira eletrônica de formação, comecei minha vida na Motorola. 12 anos de Motorola, morei no México, morei nos Estados Unidos, voltei para o Brasil... quando voltei pela Motorola, 2 anos depois saí, fui para os Estados Unidos de novo, para a VeriSign, que era uma das maiores empresas de segurança de internet naquela época. Hoje foi comprada pela Symantec, mas naquela época era a maior que tinha. Bem na frente do Google, naquele momento que estava tudo começando, bem legal. Voltei de novo para o Brasil, empreendi 7 anos de altos e baixos, 7 anos de muita... Puta, de não conseguir dormir direito, eu posso falar puta. Eu sei bem como é. Então sei que você sabe. Eu tô vendo pela sua cara que você sabe. E eu tô indo pra esse caminho agora e tô vendo na perna. Tipo, você não ter nenhuma noção do que vai acontecer no dia seguinte, conta pra pagar. A única que a gente sabia era o boleto chegava, não sei... Mas aí voltei para o mundo corporativo depois de empreender na Amazon, que foi sensacional para mim, porque foi sair de um mundo de empreendedorismo numa empresa pequena, minha, né? Onde as regras e políticas eram, tipo, caóticas. Aí você vai para uma Amazon, que também é caótica, mas é maravilhoso, porque ele tem toda uma infraestrutura que te ajuda a intraempreender também dentro de uma grande corporação, que nem lá. De lá fui para a Sanofi, onde eu conheci essa peça rara aqui. Que é uma boa história. E daí eu tive algumas experiências que eu nem vou mencionar. E fui para Ipiranga, que é onde eu tô hoje. Eu sou diretora da área de Marketing, Technology e Inovação. Tecnologia de Marketing e Inovação. E a gente leva alguns projetos estruturantes ali da empresa, né, com uma visão ali de servitização. Sair um pouco de ser fornecedora de combustível para ser fornecedora de serviços agregados ao nosso consumidor. Então, consumidor e cliente que a revenda, né, franqueados. E, cara, tem sido uma experiência maravilhosa para mim. Primeiro por causa das pessoas, que eu acho que a Ipiranga tem um ambiente muito, muito legal de trabalho. E por ser uma empresa brasileira, que é a primeira vez que eu trabalho numa empresa 100% brasileira, as decisões são tomadas com uma rapidez que fazia tempo que eu não via, né? Olha que legal. Ter vindo de muita empresa global, as decisões elas são muito mais lentas, é muito mais um ambiente muito mais político, e lá a gente consegue dar ritmo. Então eu tô bastante feliz de trabalhar lá. Fiz 1 ano de Ipiranga. Ontem, dia 16. Vim comemorar aqui. Tem bolo? Hoje é dia 18, né? Tem então bolo? dia 16. Teve bolo de de 1 ano. E aqui não trouxe bolo? Vamos de brindar de água e café. Mas foi muito gostoso. Tem sido foi um ano de muito aprendizado. Então, olha que interessante. Olha profissional que vocês vão conhecer. De viver em outros países, de viver em multinacionais e também empreender, porque tem um tema de metodologia e tudo, e de estar em empresas de donos. A gente estava discutindo outro dia com os amigos falando sobre isso, de algumas empresas hoje estão dando certo no país, de tomada de decisão rápida, porque são empresas de donos. A empresa está falando isso uma vez com o Valfre, que está no grupo Energisa, que é empresa de donos, está falando dentro do mundo de contact center, o desafio que tem o Jimmy com uma empresa Atento, que é uma empresa de fundo de investimento, uma empresa versus algumas outras empresas do Brasil que estão dando certo, que são empresas de dono. Então, olha a experiência, a pessoa que vocês vão saber, mas como é que ela consegue empreender, trabalhar em multinacional, trabalhar fora e agora empresa de dono. Então, já sabem aí o que vem de bagagem. Não, e fora isso, ser mãe, mulher, esposa, amigo, tem coisa pra chuchu nessa vida, pra gente equilibrar. Que normalmente esse tempo é o tema mais importante, né? É isso aí. E aí, Diniz? Felipe Diniz, como é que o pessoal agora costuma chamar? A gente chama Diniz, Felipe, né? Cara, no Rio era muito Diniz, e acho que tem muita gente que nem sabe o que é Felipe. E aqui em São Paulo é muito louco, porque meu nome é Felipe com I, e a galera muito me chama de Fê. Aí eles reduzem, né? Ô Fê, não, mas é Felipe. Aqui em São Paulo é tudo. Fê, então... Não, é Fê, não era nem assim, não é Fê, não é Fê. Virar vai parecer mineiro, né, ô Fê? Então,
Então, mas hoje Fê e Diniz, eu viro pra ver se sou eu. Contar um pouquinho super rápido também, acho, primeiro, obrigado por estar aqui com vocês, assim, acho que bater papo é fundamental e essa ideia de trazer o bate-papo dos bares e dos restaurantes para um lugar aconchegante aqui é sempre legal. Eu também tenho 20 anos de tecnologia, marketing e digital. 15 em telco. Na infância aí. Muito tempo. A gente brinca que o pessoal fala, não, aqui era tudo mato. Na verdade, a gente plantou o mato, né? A gente a gente veio um pouquinho antes. Essa eu vou anotar pra é boa. Essa eu não conhecia, vou a anotar a gente minha. veio plantar o mato aqui. Então tem muita história de bastidor aí, quando não era nem realidade, né? Criação dos e-commerces, então lá em 99 era tudo muito empreendedor. Então brinco que eu sou um empreendedor corporativo, porque essas áreas digitais há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, não existiam. Então imagina você pegar uma empresa, sempre empresa grande, tive a oportunidade de estar sempre em empresas com milhões de clientes, né? Como a gente passou por Claro, Oi, Telefônica e agora nas farmacêuticas. Então tinha um impacto muito grande. Mais 20 anos atrás, toda a parte digital, toda a parte de dados era um empreendedor, ninguém dialogava isso. Então a gente ficou muito bom em construir essa língua comum entre negócio, tecnologia, negócio, digital. E acho que foi esse o caminho aí que a gente fez ao longo dos anos. E é um pouco da história, né? Acho que a língua em comum é muito legal, porque é muito fácil se perder, né? A gente escuta muito machine learning, AI, e na nossa época era o app, né? Quem é novo vai buscar o que é o app, né? E a gente é tão antigo que o pessoal começou a vender, não sei se você lembra, as primeiras campanhas era o app, a internet no celular. E a gente chamava o diretor, querido, não é a internet. O app é uma telinha desse tamanhozinho com uma fontinha preta na tela verde. Não é a experiência da internet. Vocês vão queimar o canal. A gente queimou o app uns 3 anos, vezes, né? No lançamento, a gente era muito bom de fazer isso no início. Então, a gente sempre foi muito, muito direto, muito claro. Isso foi bom e foi ruim ao mesmo tempo e ao longo da vida, mas a gente vai ter a oportunidade de explorar. Nada mais atual, né? Você vai falando de WAP, vai falando essas coisas, aí o pessoal vai vendo nossos cabelos brancos, né? Porque, se não me engano, teve no primeiro episódio, a gente já repetiu até isso em alguns outros aqui, a gente explicou. A gente fala umas palavras, o pessoal fala assim, o que é isso? Teve uma com o Bruno, que ele falando da experiência dele com atendimento, enfim, que teve uma vez, ele estava no andar, a pessoa deixou o telefone fora do gancho para não receber ligação, para não tocar. Aí quando falou telefone fora do gancho, a gente olhou pra cara do outro e falou assim, pô, gente, denunciou. Telefone fora do gancho é igual você colocar em modo avião. Colocou em modo avião, colocou em modo avião para não receber e tirou em modo avião. Contexto. Então, assim, o app, não sei nem se dá pra comparar com alguma coisa hoje em dia. Eu não sei o que é. Pager, sei lá. Eu sou do Pager. Eu trabalhei na Motorola, era Pager. Você tem uma ideia? Eu tinha o Pager, da Teletrim. Era alguma coisa que acho que vocês vão ter que pesquisar no Google aí pra vai poder responder melhor. Eu não sei o ensaio da internet mobile, né? Vai responder. E o Diniz, assim, pessoal, tive o prazer de conhecer a Gabi. O Diniz já tem algumas experiências anteriores. Primeiro, assim, tem alguns legados. Pra quem tá assistindo a gente que já usou telefonia da Oi. Minha Oi, app Minha Oi. Então tem aí o DNA do Diniz. Minha Vivo, tem o DNA do Diniz. Então tem algumas coisas que quando tiver mais velhinho, o cara fala assim, algum legado que você deixou lá atrás. Então Minha Oi, Minha Vivo, tem alguns deles aí que... Os netos vão contar, meu avô fez... Vocês vão lembrar o Diniz, né? E boas histórias. E fora histórias de... Você viver num mundo que, assim, você entenderam pelo app que não existia nada disso, você conseguia implantar tudo. Antigamente não tinha dinheiro, a gente fazia dinheiro lá, tinha que dar um jeito pra arrumar dinheiro pra fazer as coisas. Aí hoje em dia tem lá Andares, milhões de investimento pra isso. Eu levo assim pra trás, se eu tivesse esse dinheiro no passado. A gente deve ter feito alguma coisa ali certa, né? Se tivesse dinheiro no plantando mato, ou vocês, mato, quem tá agora a galera disso, tá no campo, né? Não, ele tá falando assim antes, cara.
Se a Gabi e o Diniz tivesse colocado assim lá atrás um contrato de royalties, alguma coisa de Modelo variável. share, né, que a gente falou. Tava como, né? Se fosse sócio das transações que a gente digitalizou, né? Top. A gente... Então agora vamos pra. 001 que seja. Não é? O 001 já tá valendo muito, Qualquer né? percentual. Então vamos pra parte boa. Vou fazer a primeira, você faz a segunda. Opa, Vamos pra manda parte lá. boa agora. Então, sabendo aí da super executiva Gabi e o Diniz, agora a gente vai falar o seguinte. Vamos dar um passo lá pra trás, lá bem no início. Porque, apesar de vocês serem novos, na plena juventude, Jovens aqui. lá na infância, vocês já pensaram e falaram assim, eu quero ir pro mundo de inovação, eu quero fazer a transformação de uma sociedade, né? Porque muita transformação digital assim, mudou a vida das pessoas completamente anterior. Como é que era lá no início? Como é que vocês, pensando aí, assim, cara, quem vocês queriam... aquela brincadeira. Quem eu quero ser quando crescer? O que vocês imaginavam bem lá no início? Quer começar? Cara, eu não tinha esse sonho, não, de ser alguém, assim, de o que... Mas eu sempre fui muito apaixonado por design e arquitetura, enfim, e da forma como as coisas funcionavam, aquilo me dava um prazer muito grande, e eu via que muitas coisas não funcionavam, não encaixavam. Isso lá é criança, na escola você já Pra fazia... tudo. Então, por isso que essa questão de interface, porque quando você vai para design digital, tecnologia e design, elas se fundem, né? O código com a interface tem que ser uma coisa só. E isso para mim sempre me incomodou. Eu sempre queria consertar o que não estava muito funcional. Né? Então, numa linha mais minimalista, que menos design é mais, a gente escuta essa frase para todo lado, que mais é menos, é muito isso, né? Você precisa do mínimo para as coisas encaixarem e funcionarem de uma maneira fluida. E aí, à medida que foi chegando tecnologia, foi chegando novos devices, aquilo não funcionava, aquilo era um caos, né? Mas você tinha quantos anos? Tava vendo? Cara, você tinha o quê? 13, não, 13? 13 anos, a internet de escada ainda. Então, muita coisa que a gente olhava, não, isso aqui não tá bem desenhado, não tá bem feito. Como é que a gente melhora isso? E naquela época a gente tinha acesso a código, tinha acesso a mudar muito dos sistemas, então a gente tinha que meter a mão e fazer. E começou daí. Então, Cara, com 13 não. Vê se eu entendi. Com 13 anos você já olhava assim, isso aqui não tá legal, metia a mão, tentava pegar o código e meter a mão para alterar. E tentava simplificar muito, assim. Então eu lembro que um dos melhores designs no começo que eu gostava era uma página com uma lista em ordem alfabética. Ninguém erra uma lista em ordem alfabética em texto. E até hoje você vê uns sites com uns banners, uns botões, e a pessoa precisa achar um botão e não acha. A gente viu isso muito na Oi, né? A pessoa não conseguia passar da primeira página porque o botão tinha uma forma de seta e, cara, seta é uma coisa, botão é outra. Então isso sempre me incomodou pra cacete. E lá atrás eu já tentava consertar isso e ainda sigo tentando, porque hoje tem muito mais, né? Então acho que é importante a gente entender que forma e função precisa mudar. Mas nesse períodozinho, assim, deu pra ver que, assim, com 13 anos de idade... Tá na veia. Tá brincando aqui que tava jogando bola, no 13 anos de idade, ele já tava lá, cara. Eu demorei um pouco pra entrar no futebol. Deixa eu achar o que esses caras estão fazendo de besteira aqui. Mas... Muita frente. E acabou que muito da tua evolução tá aparecida aqui. Mas você nunca, nesse meio do caminho, já não pensou em fazer nada diferente? Beleza, comecei com isso, não, agora eu quero ser engenheiro, agora eu quero ser... Cara, eu não quero ser nada, assim. Eu acho que eu sempre quis estar muito próximo de gente muito boa. Então meu foco foi sempre isso. Onde é que estão os caras que são brilhantes? E eu quero estar junto. Porque a gente vai fazer uma coisa legal. Se você tá perto de gente boa, independente do projeto, vai sair coisa boa. Gente apaixonada, gente afim de fazer e gente com uma capacitação incrível. Então, eu nunca fui tentar ser o mega especialista naquilo. Eu queria estar perto daqueles especialistas e botar essa galera junto. E com isso... nessa época, essa galera tava onde? Tava na tua escola? Tava em algum curso? Tava assim... Cara, alguns amigos, então, inclusive vários em Microsoft hoje, Google, e a galera também que começava a desenvolver os próprios games, então a criar os programazinhos de computador. Então, eu sempre fui meio atraído por essa galera. Cara, um pouco da história. Criou algum game na época? Cara, a gente criou algumas coisas. E acho que um dos projetos muito legais foi a primeira TV móvel, na época de Mind, então 2007. Cara, pensa, 2007 a gente tá falando de 3G, lançamento 3G, uma velocidade ridícula. Imagina, hoje 4G e 5G a gente reclama, com 3G para passar vídeo ao vivo, streaming. Então tinha uma galera cabeçudíssima, assim, que desenvolveu um algoritmo de compressão de imagem e som, e a gente conseguiu botar numa telinha de um Nokia a TV ao vivo em 2007.
Então, você tava nessa equipe, turma que o pessoal tinha Tava aquele... na Oi nessa época? A gente tava na Brasil Telecom, TV, que é a Oi, sim, era foi a Oi TV e a TIM TV. Não, mas aí depois daquelas televisãozinhas que a gente comprava uns telefones, tinha até um xing-ling também, que conseguia passar TV, que você conseguia ver também. A gente passava pelo canal de dados, porque essa usava tamanho. outro sistema de transmissão. A gente ia pela rede de dados da operadora. Caramba. Então, a gente tinha no prédio, né, algumas antenas, a gente fazia a captação do sinal, igual uma TV normal. Só que a gente fazia o encoding desse sinal de áudio e vídeo, comprimia e botava naquela telinha. Então é antes da televisãozinha, porque essas outras já tinham uma anteninha. A gente passava as Champions em 2007 no Nokia pequenininha, cara. Não, mas na cidade você tava... Oi Fashion Week, transmitida ao vivo. A Gabi trabalhando pela Motorola e a gente fazendo a compressão do sinal, passando ao vivo no celularzinho. Antes de iPhone. Cara, que doideira. E aí? Cara, você sabe que assim, eu tava tentando pensar, né, um pouquinho do que o Felipe falou. O meu acho que foi o oposto, assim. Foi o oposto. Eu nunca achei que eu ia pra tecnologia. Aliás, eu achava que eu ia ser médica, tipo, queria ser médica mesmo. Meu pai ia gostar disso. Mas não deu. Tipo assim, foi o dia. Acho que a primeira vez que eu percebi que eu não ia ser médica foi quando eu fui com uma amiga da minha mãe, que tinha acabado de passar na USP ali na Pinheiros, fazer uma aula de anatomia. Não sei, o primeiro, tipo, eu falei, quero fazer medicina. Então, já que você quer fazer medicina, então vê se você gosta disso. Fui lá, falei, sem chance. Não é pra mim. Eu não vou fazer isso da minha vida. Eu não quero. Imagina, sem sangue já era pra mim um absurdo. Com sangue, então. Não. Daí o meu pai sempre falava, não, cara, tem que ser engenheiro, porque engenheiro desenvolve raciocínio. E naquela época podia ser qualquer coisa também. Eu ia ser qualquer coisa, depois eu ia me virar. Tanto que eu sou engenheira eletrônica de formação e acabei indo pro marketing. Um marketing mais técnico, eu sei. Mas a minha vida foi marketing de produto. Então, um pouco longe daí dessa vida já de desenvolvimento do Felipe, o que eu fazia inicialmente, assim, na minha carreira, foi desenvolvimento de portfólio de produto. Então, eu tinha que ter o contato de toda essa técnica. Mas isso com 15 anos também? Não, que 15 não. Já tô falando que eu tava formada. Cara. Não. Você quer voltar antes? Não, quero antes. Antes? Quero assim, você lá sabe, aquele sonho. Meu sonho era ser modelo. Não, meu sonho não era nada disso. Meu sonho... Teve uma vez que, assim, eu me lembro desse fato. Então, assim, foi a única vez que eu falei, cara, eu vou gostar de fazer isso na vida. Eu tinha uns 7, 8 anos, eu fui pro Epcot Center. E tinha ali um robozinho que tipo, ele ia te fazendo várias perguntas e ele descobria qual que era a data do seu aniversário. Não sei se vocês lembram disso. Mas era um robozinho no centro. E eu falava, isso é muito legal. Alguma coisa tem aí por trás que ele consegue comparar algumas das minhas respostas. Eu ficava pensando como é que ele funcionava. Mas foi a primeira vez, eu devia ter uns 7, 8, assim. Mas eu não fiquei nisso da tecnologia. Mas eu me lembro também uma vez que, assim, cara, a primeira vez que eu peguei num computador... Eu tive um computador que... Sabe aqueles... Que era uma caixinha? Assim, era o primeiro Mac mesmo. Sabe aquele quadradinho que era aqueles que, tipo... Aqueles que quase faliu a Apple. Aquele que, tipo, era tão ruim que quase faliu a Apple. E eu fiz primeira vez, assim, que eu tive... Devia ter o quê? Uns 9 anos. E eu fiz o primeiro joguinho de uma cobrinha, que tinha que desenhar ali, subia e descia. Era a única coisa que fazia o computador. Tá tudo tela preta e era branco subindo, ainda, não era nem verde. O primeiro computador era a cobrinha subindo. Pois ela ia. Não perdeu a piada. Mas era a cobrinha. Boa. Mas foi isso, acho que foi a primeira vez que eu tive alguma noção que era essa minha praia, assim. Mas eu fui fazer engenharia eletrônica, fui feliz com isso, acho, depois... Não, calma, porque esse negócio tá inteligente. Já descobri um cara que inventou a televisão lá novinho, já era TV digital hoje, que é o futuro, né? Que é o futuro. Não, mas durante esse período antes da tua formação, você falou aqui 9 anos, né? Mas antes desse período aí, dos 9 aos 19 antes, não teve nada de, assim... Porque o cara com 13 anos já tá falando assim, os caras aqui são tudo ruim, não sabem fazer nada, deixa eu fazer melhor. Teve a Mandic, não sei se vocês lembram da Mandic. Eu criava grupo na Mandic para poder discutir, tipo, justamente a interface da Mandic, que eu achava aquilo ali muito ruim, né? A gente, não sei já se vocês criava lembram. o grupo ali, já arrumava... Eu criava um grupo de pessoas ali para falar, cara,
quase, tipo, você tinha que digitar, era tudo meio digitado, não era Windows ainda nessa época, a Mandic. Ela é tudo, não sei se vocês lembram disso, mas o chat na Mandic era um chat. Vocês lembram disso? Não, eu não. Não, eu também não. Porra, então eu sou mais velho que vocês. Nossa, eu tinha um chat na Mandic e a gente ficava trabalhando ali, era isso aí, uns 14, 15 anos. Mas e pra falar sobre, era que temas? Era temas do computador ou temas Era qual? tema de computador, tipo, mas como é que a gente fazia pra melhorar? Porque a gente tem que saber um monte de código pra poder entrar nos grupos da Mandic, formar grupo da Mandic. As pessoas tinham que te convidar, mas pra você ser convidado, você tinha que ter um monte de... Você tinha que fazer um monte de função, ali era bem difícil o negócio, não lembro direito o que era. Mas eu me lembro de ter trabalhado com algumas pessoas pra, tipo, como é que a gente simplifica, sabe? Function, / A, tarará, B, sei lá. Sim. Como é que a gente simplifica e põe, tipo, jump? Sabe aquela coisa? Então, foi meio que nessa que a gente começou a trabalhar para poder simplificar um pouco da linguagem. Mas hoje, se eu for pensar isso é o que me definiu? Não acho. Eu acho que o que me definiu foi ter arriscado e também nunca ter deixado de olhar para parâmetros ali de onde eu queria chegar, né? Pessoas que sempre, assim... A minha vida é definida por pessoas, eu acho, né? Que estiveram perto de mim. Mas pessoas que eu admirava e que eu queria ter perto e que eu gostava de algum tipo de característica que ele tinha, seja pessoal, ou essa pessoa tinha minhas chefes, né? Sejam pessoais ou sejam intelectuais, qualquer tipo de coisa. Mas era meio que isso. Como é que eu sigo para chegar onde ela tá nesse ponto, né? Que eu acho interessante, assim. Não, bacana. Que eu acho que aí vai até puxar uma outra pergunta que ela falou de algumas referências. Mas antes disso... Olha que interessante a gente conhecendo um pouquinho do Diniz e da Gabi. Mesmo ali na infância, indo para adolescência, já estava muito ligado a conectar pessoas com muita inteligência. Ou que tem algo a agregar. Porque esse exemplo da fala da Gabi agora é um exemplo. Assim, eu criava grupos, mas de pessoas que tinham algo para agregar. E para você entrar nesse grupo, tinha que ter algo para agregar. É isso. Pra poder te levar pra frente. Da mesma coisa que o Diniz falou. Gostava muito de estar junto com pessoas que iam me agregar. Então, acho que esse é um ponto importante pra quem tá até vendo, assistindo a gente. A importância de você estar em pessoas que te levem pra cima ou que consigam te provocar. Isso vai te ajudar na tua formação como pessoa profissional. Acho que aqui vocês deram 2 exemplos fundamentais, né? Que é a frase famosa, né? Quero ser o mais burro da mesa. Foi o exemplo que tu deu. Como é que eu me junto com pessoas muito boas? A tua missão lá era ser o mais burro da mesa pra elevar a tua régua, né? Aqui também, espelhar num monte de gente boa. Pra como é que eu me empurro, eu me estimulo a chegar até lá. Mas que você também tem que mostrar algum valor. Que acho que isso foi uma... Exato. Porque senão elas não ficam. Você pega um time de alta performance, você não tem gente ruim. Pega um time de futebol, cada um é bom na sua função. Então, pra você fazer parte de um time de elite, de um time bom, você tem que ser bom. E acho que isso te puxa. Esse sempre foi, talvez, o que foi levando a gente nesse caminho. Por que você é bom? Na verdade, se é por cima de gente boa, você precisa ser bom. Senão, você fica pra trás. Não tem como fugir muito disso. Acho que é incrível, é incrível. E pra galera que tá vendo aqui a gente e tal, como que tu chegou? Qual é a tua estratégia pra entrar nesses grupos? Como que vocês faziam pra se inserir? Porque tem alguém olhando e falando, caramba, eu também queria estar nesse grupo. Legal. E aí? Cara, no meu caso, calma aí só. Entrar ou criar esse grupo. Criar. A Gabi, com certeza na simpatia ali, ela cria o grupo, né? Entrar ou criar, né? É uma estratégia. No meu caso, sempre foi muita raça. Nunca fui o mais esperto, mas sempre fui o cara mais raçudo, assim. Então, eu ia fazer se ou se, assim, não tinha como não fazer. Então, acho que pra mim sempre foi isso, né? Desde o início, eu lembro na faculdade, né? A professora chegou, sei lá, primeiro semestre, segundo. Porra, fazer monografia de um livro dessa idade aqui ou criar um site. Irmão, não quero saber nem o autor desse livro. E aí, vamos fazer o site. Mas você não programa, não sei o que mesmo. Não programa hoje, amanhã programa. Então, sempre foi isso, né? E aí você conecta, então, a questão de grupo, tá bom, mas quem sabe fazer essa linguagem? Quem tem um refino maior pra gente fazer um design? Então, a gente criou um grupo, montou o portal
E sempre foi essa. Então, linguagem, você vê, a tecnologia muda muito rápido. E então, sempre entrega antes, né? Primeiro tu doa, tu entrega. Eu sei isso. Cara, sei isso hoje, amanhã já é outra coisa. Então, você ter essa questão de buscar e de correr atrás. Então, raça é um dos fatores que sempre chegou lá. Mas eu me lembro de uma coisa da gente, que assim, eu falo, o Felipe não gosta de trabalhar com limites, né? É sério. E assim, sabe aquele não trabalhamos com limites? Ele deveria ser baseado no Felipe, porque eu me lembro da gente trabalhando na Sanofi, e assim, eu falava pra ele, Fi, eu sei que você não gosta de limite de budget, eu sei que você não gosta de limite de tempo, eu sei que você não gosta de limite de recursos, mas assim, nós temos que fazer. Aí ele falava, não, cara, a gente vai conseguir fazer com o que a gente tem, porque quando ele fala não trabalhamos com limites, ele não se deixa limitar pelo ambiente que a gente tem. Não vou fazer só isso porque só tem, não, vou fazer o máximo. Fazer o que tem que ser feito. Eu não programo hoje, mas daqui a pouco eu programo. E daí, essa coisa, né, de você tá sempre se reinventando, tá sempre buscando cruzar aquilo que alguém impõe pra você como um limite, né? E aí volta na questão do consumidor, ou da experiência final. Então, você tem aquilo em mente, como é que aquilo pode ser funcional, como é que aquilo pode ser sensacional pra pessoa da ponta. Então, você não tá pensando nos limitantes, você tá pensando na experiência que você vai criar. Você parte dali e vem pra trás. Então, senão não adianta, um negócio que não serve pra ninguém, caro ou barato, não serve pra ninguém. Perfeito. Então, eu acho que esse caminho de trás pra frente, pra quem que é isso? Como é que isso é legal pra cacete pra esse cara? E aí, daí você traz. Na Amazon tem um método que chama Working Backwards, né? Que você, faz um press release, né? Daquilo que você quer lançar. Então, imagina que hoje é o dia do lançamento. Esse press release vai falar o quê? Né? Que um lançamento de um produto, vamos supor que o meu Vivo. O que é esse lançamento? Então, você faz o press release, o que esse produto tem, como é que ele cativa o seu consumidor, como é que ele fideliza. Então, aí vem working backwards, né? Como é que eu faço para chegar nesse press release do momento em que eu vou começar a criar o produto, né? Então, voltando para trás, sempre tendo um parâmetro, né? A mira é o seu consumidor. Então, isso é muito legal também. E pra você reunir a turma? Então, vocês eram mais ativos. O Felipe falou o seguinte, cara, eu só era raçudo, entrava no grupo, tentava reunir. Você era que criava os grupos. Você era... Deixa eu organizar. Eu entrava no grupo. Deixa eu criar, vamos chamar o Edinho. O Felipe, ele fala pra mim assim, eu tenho 5 amigos e minha meta é ter 4. Ele é isso. Aí eu falo, cara, eu tenho 20 amigos e minha meta é ter 40. Eu falei, desde que eu não saia desses 4, tá tudo bem. Desde que eu não seja aquela que ele tira, que ele tirou. Eu vou ficando. Onde eu tô nessa lista, né? Onde que eu tô nessa lista? Eu fico sempre trazendo ele pras pessoas, mas ele até me traz pra muito de gente, porque isso ele fala, mas na verdade não é nada disso, não. Não, por isso que eu ia falar, ele não é assim, nada disso, não. Ele fala isso só porque ele gosta de ser cool. Não. É que amigo hoje em dia dá muito trabalho. Essa é boa. É muita festa de criança, é muito evento, e aí você tem que escolher alguns pra cuidar. Tem que estar em todos. Mas pra mim a vida é ter 40, então assim, do mesmo jeito que ele é... Que ele, assim, é um cara que acho que teve que se esforçar. Eu não sei, eu nasci meio assim, eu vou quebrando parede, assim. É mais fácil pra mim. Não posso falar não, que eu gosto de estar junto com... Esporte, cara. Meu esporte tem que ser o quê? O futebolzinho, por quê? Por causa da resenha, da cerveja, do show. Vai estar todo mundo ali conversando. Isso. Outro dia me chamaram pra um... Não, vamos no campo de golfe. Falei, cara, assim, não, porque o network... Falei, cara, golfe? Assim, não, é porque é legal, voltando vários empresários. Pô, legal, então, mas na hora eles tomam vinho depois cerveja, alguma coisa. Porque o esporte individual, não é que assim, tem gente que gosta de concentração, tem gente que gosta, não. O negócio é onde tá todo mundo junto, tá todo mundo reunido, que acho que o mental, e você acaba aprendendo muito, né? Mas quem faz isso tem uma característica, e o Wellington, né, a gente se conhece aqui, é um cara muito generoso. Quem reúne pessoas, quem cria grupos, é muito generoso. A gente sempre entrega, sempre vai, sempre... tem que fazer de coração. Traz quem tá de fora. Então isso é demais, é de coração, né? Não, é visível. Porque tem que ser... Se não é genuíno, não tem funciona. Tem que estar gente com boas e tem que ser genuíno. Não adianta, senão não funciona. Vocês falam, então assim, eu crio muito grupo, ou eu crio grupo, eu entro grupo, eu quero estar com os melhores, quero transformar os melhores. Então, ainda lá no início, aí, antes da gente passar aí para já as lideranças e toda a experiência de vocês... Quem foram as principais inspirações para vocês? Quem foram as principais referências nesse início de formação, vamos falar ainda de pessoal e profissional, né? Porque 13, 15, 18, 19 anos no início, você ainda está se formando em ambos, né? Seja pensando na tua carreira profissional, mas na própria forma de vida. Quem foram as principais referências para vocês, assim, ou inspirações que ajudaram a vocês? Porque
o que a gente já ouviu aqui em alguns outros bate-papos? Tiveram inspirações, sejam elas distantes por livros, por conhecimento, tiveram inspirações familiares, tiveram inspirações que é o anjo amigo, que já teve aqui, aquele cara assim, quando eu tentei fazer algo, não consegui, esse cara, calma aí, deixa eu te ajudar aqui. Teve gente que empreendeu no início, eu te ajudo aqui, lá na frente vai. Pra vocês, que vocês lembram assim, quem foram e por que foram, que acho que muitos que estão assistindo falam assim, porquê, né? Por que foram importantes, porque não adianta você querer viver sozinho, isso independente da fase da carreira. Exato. Porque quando a gente faz transição de carreira, falando assim, tô entrando agora no mundo de conselheiro, algumas... Cara, você começa do zero de novo e você precisa entender quem são referências, por mais que tenha 10, 20. Quem foram pra vocês aí, pelo menos lá nesse início? Cara, sempre com essa mentalidade de estar muito próximo das pessoas boas, acaba que o time era a própria referência, né? Você aprendia muito com o time. Então, o time sempre foi a coisa mais importante. Porque aí um puxa o outro e você aprende. Então, nas empresas, você sempre tem aquele grupo que é muito bom. Ele acaba virando a referência. Então, por onde eu passei, eu sempre tive ali ou líderes ou pessoas do próprio time que eram referências ali pra mim, pra gente sempre puxar a fila. Mas lá no início, vou voltar você lá no início. Não tinha aquele cara assim que, tava ali a turma super legal, mas tem um que sempre ia. Você, deixa eu te ligar aqui, vamos falar nós dois mais tarde. Cara, pra não esquecer nome, assim, sempre tem. Mas assim, a questão de característica era sempre o cara que entregava um pouco mais. Era o cara que tava sempre pronto, é o cara que tinha a resposta até a pergunta 5. Esses caras sempre foram a referência. E do mundo do esporte, você que foi jogador ali, uma coisa que marcou muito foi o Romário voltando para a seleção em 93, aquele jogo com o Uruguai, uma marra impressionante que, né, a gente hoje é totalmente politicamente correto, né? E o Brasil correndo risco de não classificar para a Copa do Mundo em 94 e o cara bancando, só me chamar que vocês vão para a Copa. E o Parreira na época, não, Romário é crequeiro. Não tinha jeito, vou ter que chamar o cara. O cara veio, chegou no Rio, foi jogar futevôlei, a seleção concentrada, peraí, primeiro eu vou jogar futevôlei, depois eu vou lá concentrar e a gente vai classificar. E o cara foi e mete 2 gols, Maracanã lotado. Cara, aquilo ali pra mim falou, puta que pariu, que assim, confiança. Assim, eu, tipo, não, manda a bola em mim, não é outra coisa, sou eu. E aquilo, eu falei, caraca, ele é uma referência, ele realmente é referência de confiança e competência. E ele sempre foi assim, né? Diz que teve um caso dele que foi assim, tipo, ele queria vir pro carnaval no Brasil. Isso. Aí ele falava assim, ele combinou com o técnico, se eu fizer lá em Barcelona, do Barcelona foi. Eu posso ir? Fez 3. Fez 3 no intervalo, trocando de roupa. Daí no intervalo ele já trocou de roupa. Não, a gente abriu uma exceção aqui pra falar do Romário. Tem um vizinho meu, o André Pezão, foi jogador do Vasco. E teve uma época que o Romário tava no Vasco, que ele ia jogar, acho que tava a família toda. Já tava todo mundo lá porque ele ia jogar, que acho que o Romário não ia. Sei que houve, a Romário foi jogar o futevôlei dele de manhã, não conta nada. Chega ele antes um pouquinho do jogo, tira no areia, entrou e meteu 3 gols no jogo lá. Ele jogou assim, ele falou que era incrível. Ele falou, realmente, o cara é fora. E você leva isso pra organizações, tem caras assim. Tem caras que, meu Deus, o desafio, caiu o sistema, tem que entregar. Cara, você conhecendo os CPF certos, tem uns caras que são muito... Era uma referência. Sempre buscava essas pessoas assim que... Que faz toda a diferença. Que fazem igual a diferença. Aquele negócio, você tá no mar, tá afogando e tem alguém que não sabe nadar, vai afundar os dois. Você precisa ter sempre gente boa. O problema ele tá resolvido. Não tem... É verdade. Não tem pra onde. Tá, antes de ir pra Gabi, só pra poder pegar uma dica, porque assim, as pessoas... Acho que tem muita gente boa no mercado. Mas o que você daria de dica, assim, de como usar essas pessoas? Porque imagina assim, eu sendo bem sincero, acho que pelo menos no nosso ciclo de amigos, eu acho que 100% se alguém pedir ajuda, o cara vai estar lá disponível para ajudar. Acho que o brasileiro tem muito isso, de ajudar, enfim, se ajudar no teu case, na tua empresa, fazem isso até mais de coração do que deveria ainda virar business. Imagina que quem tá assistindo vê lá, que tem várias referências que o cara tá até disponível, mas qual foi aí já aproveitando essa pergunta para quando você fala das referências, como é que é a melhor forma de usar esses tipos de profissionais que são referências que conhecem muito? Porque de repente o cara sabe que é referência, eu vejo, mas não consigo aproveitar. Cara, dá um jeito de entrar num projeto que é importante para essa pessoa. Geralmente essas pessoas boas não têm tempo.
Então, assim, o que é importante para essa pessoa? Que projeto que ele tá trabalhando? Cara, vai servir café nesse projeto. Se esse é um cara foda e que você vai aprender e que você quer aprender, aí você precisa dele no melhor dele. Você não quer ele com 5 minutos entre uma reunião e outra. Perfeito. Você quer aprender com ele, ver o que ele tá fazendo. Se você tem alguma habilidade, eu quero. Dinheiro não importa, eu vou aprender porque dali a gente vai fazer um negócio do cacete. Então é isso, vai atrás desse cara e se coloca útil de alguma forma. Se não tem nada, Boa. vai servir um café, mano. Ótimo. Aprende dessa forma. Gere as suas oportunidades. Ótimo. O importante é você ter um tempo rico, não só o rápido ali. Exato, você tem que estar com o cara no momento da verdade ali, senão você não aprende. E esse é o Entrega, aprendizado. né? Entrega antes de... Não, e esse Exato. aprendizado dentro de projeto dia a dia. É o aprendizado. Não é aquele aprendizado, deixa eu conversar, é o... É o mão na massa. É o mão na massa que a gente fala. E aí, Gabi, lá no início, o que você imaginou? Eu falei na pessoa perguntei se era modelo, porque a Gabi tá meio alta. Falei, pô, queria ser modelo lá. Cara, eu nunca quis ser modelo. Até porque, tipo, jamais. Eu tenho uma personalidade muito forte. Se alguém falar pra mim assim, ó, fica paradinha aqui, já perdeu. Não tem a menor possibilidade disso acontecer. Não. Quem me Antes conhece de sabe. continuar o paradinha, ela já saiu. Já saiu. Aqui, Fica paradinha aqui. o quê, Pô, meu? Paradinha, faz uma pose. Não, amigo, não é pra mim esse negócio. Então, jamais. Mas eu concordo com ele, com o Felipe, que assim, você escolher pessoas pra serem suas referências. E eu tô falando isso, assim, claro, um cara foda técnico, pode ser. Mas tô falando de outras situações também. Nossa, dei uma batida no microfone aqui. Não. Eu penso em situações que me fizeram crescer como pessoa, como me fizeram crescer como profissional, né? Como pessoa, a maior parte das vezes que eu percebi que eu tinha tido um crescimento foi em momentos de muita dificuldade, assim, momentos de muita dificuldade. E vendo pessoas passando por dificuldade também próximas, né? Pessoas queridas passando por dificuldade próximas. Porque é assim que eu aprendo. Eu aprendo com gente próxima. Então, você fala pra mim, Steve Jobs era a sua inspiração? Ele é uma inspiração. Legal, puta, eu nunca, depois do iPhone, nunca mais tive outro. E eu fui Motorola a vida inteira. Eu nunca tive outro celular depois do iPhone. Mas assim, ele é uma inspiração. Só que ele não é a inspiração que me move. A inspiração que me move é alguma referência mais próxima. E eu tive um monte nessa vida, né? Desde parentes até profissionais. Mas eu me lembro, assim, da primeira vez que eu entrei num trabalho. Primeira vez, que assim, eu era estagiária... Eu nem lembro o nome da empresa. Vou lembrar daqui a pouco. Cara, Datacraft. Foi o primeiro trabalho que eu tive na vida. E eu tive um chefe, aliás, 2. Era o Edward, que era um puta chefe legal. E o Glenn, que é um neozelandês que eu nunca mais vi na vida, assim, tipo, mas de vez em quando aparece uma mensagem dele, mas aquelas coisas que você se perde, né? E esses 2 foram caras que me ensinaram, tipo, muita organização, muita parte de estruturação de projeto, né? Então, aquela coisa meio que do PMO, né? E aí, fui pra Motorola, eu tive uma chefe maravilhosa também, que era a Alessandra Faria, que é CEO de uma empresa super grande hoje, e assim... Tá no mundo, né? A filha dela e ela no mundo inteiro. Legal. E aí você tem outras pessoas que te ensinam aí a parte, cara, real do seu trabalho, né? Cara, como é que você evolui, como é que você... Então, acho que essa composição, Loredana, minha chefe, Felipe, cara. Felipe, a gente trabalhava junto e a gente era muito complementar. Porque eu sou muito de conectar a tecnologia ao business mesmo. E ele sabe o meio de fazer isso, né? Então, eu não sou essa técnica tão técnica. Ele é o cara... Eu enxergo a possibilidade e ele me diz o como. Então, é muito legal. É muito legal esse tipo de... É muito legal esse tipo de relação. Não sei se tu é ativo ou não, né, Felipe, nas redes aí, mas são conteúdos e posicionamentos que tu trouxe aqui que, pô, são super legais. Tá aqui nesse momento falando isso para as pessoas. Cara, vai lá e faz. Então, também é isso aí. E a Gabi falou um tema importante, que assim... ideias, conectar, mas conseguir fazer, tem que estar... Tem que estar no meio, tem que saber quem conectar. E assim, hoje eu acho que, depois de trabalhar bastante tempo nessa área, hoje eu também sei. Sim, né? claro. Mas assim, eu sinto falta de ter essa troca. E que é engraçado que assim, a gente não trabalha junto já faz uns 4 anos. Mas a gente nunca parou de trocar ideia. Mesmo que seja assim, tipo, vamos fazer uma nova empresa. Vamos. Daí, tipo, desenha 5 minutos e fala assim, não vai dar certo isso aí. Mas a gente tenta, sabe? Nossa. E hoje eu vejo assim, cara, eu tenho admiração
por pessoas abertas em termos de cabeça aberta. Legal. Né? Se você... temos um risco, mas determinado o nosso fundo do poço, né? Vamos lá, já sabemos que lá, de lá a gente não passa, né? Como que a gente vai fazer para sair do zero para um projeto que faça sentido para a companhia, né? Então... Muito legal, top. Muito bom. Tô aqui já viajando aqui, esse negócio da empresa, já tava aqui, não sei o quê. Aí tem um amigo que ele tem, o Bruno, enfim, que tem a Z3 aceleradora. Eu falei, cara, imagina esses dois consultores ajudando nas aceleradoras de startup. Os bichinhos saem da reunião com a cabeça a 1000, né? Não, Gabi, tu falou uma questão ali do Ipiranga hoje, né? Nas suas experiências com empresas internacionais, e tu falou de um grande benefício de estar no Ipiranga. Mas na hora me deu a curiosidade. E na Amazon? Qual foi o grande ponto que tu traria aqui para todo mundo? Pô, na Amazon esse foi um grande ponto que eu aprendi ou que eu vivi, né? Assim como tu tá vivendo a questão da velocidade no Ipiranga, né? Qual é uma característica? A Amazon é working backwards, for sure, assim, com certeza. É entender a metodologia de trabalhar do cliente para dentro. E isso é uma coisa que é interessante, porque tanto na Sanofi quanto na Ipiranga, quando a gente chega ali, lógico que não é uma coisa que você percebe assim, tem áreas fazendo diferente, sim, mas a cultura da empresa era muito de dentro para fora. É aquilo que a Sanofi era assim, a Ipiranga era assim, tá ficando um pouco melhor, né? Mas é uma cultura que você tem que criar. E aí era muito isso, era da Ipiranga para fora. Então é aquilo que eu acredito que o meu cliente vai gostar ou que o meu consumidor vai gostar. E a gente vê isso em diversos projetos que não dão certo, mas, putz, teve algum gênio ali que, mesmo fazendo assim, fez o negócio dar certo, entendeu? Então, tem Por quê? Porque as pessoas falam, deu certo. Mesmo que eu não tenha feito dessa metodologia, mas a chance hoje de você fazer a metodologia Working Backwards e funcionar de uma maneira muito mais contundente, né? Você vai testando, vai fazendo, é tão mais certa, vamos pensar assim, tem uma taxa de sucesso tão maior que você minimiza os riscos que a gente tem. E o dinheiro, o recurso, o investimento, tudo isso. Então, acho que essa foi a primeira lição que a Amazon me ensinou. E outra coisa que me ensinou foram os profissionais que estão lá, que também são, assim, meus amigos até hoje, né? Que são pessoas muito capazes. E aí vão dando inspiração pra você. Ricardo Garrido, que fez até ele conheceu, foi super gente boa, assim, foi meu chefe maravilhoso. O Renan, que é um cara que hoje tá na Zara, na Espanha. Então, assim, você vai trabalhando com essas pessoas que vão te imprimindo culturas, né? Ali dentro de você, vão imprimindo métodos, vão imprimindo melhorias, talvez, naquilo que você faz. Então, a Amazon me ensinou isso. Acho que... E como empreender, né? Dentro de uma empresa que, ela vai abrir um monte de caminho pra você, mas cabe a você. Não, essa visão de você aprender a empreender dentro da própria companhia, né? Acho que você acaba... Indo para uma linha é o seguinte, muitos estão assistindo a gente também, olhando pessoas, mas são líderes, né? Primeiro, vocês começaram a ter a primeira equipe de vocês com quantos anos? Foi muito novo ou já foi mais? Não, vamos falar assim, foi novinho ou foi para não... Pra não entregar? Minha primeira equipe foi a dele, começou com 16 anos? O time do game lá. Não, muito novo, porque você não desenvolve um produto digital sozinho, né? Seja dentro da própria empresa ou com parceiros e agências, você sempre está fazendo gestão. A minha pergunta, por que eu perguntei se vocês foram líderes novos? Que eu queria perguntar para vocês o seguinte, quais foram os primeiros desafios de vocês como líderes? Porque como dois profissionais aqui, duas pessoas que são... vai acontecer? Tipo assim, vai acontecer. Se não for com você, vai com outro. O fato isso aqui vai acontecer. Drive de ação muito forte. Assim, tá muito claro que assim, vai acontecer e com dois perfis de vou transformar. Não tô aqui para poder, não tô aqui pro mundo me empurrar. Eu tô aqui para empurrar o mundo. Isso aí. Então tá muito claro os dois perfis das pessoas. Só que para isso você precisa de liderados conceitualmente muito skills. Porque se for exatamente igual a vocês, naquele momento você precisa do executor, mas o cara tá empurrando junto com você. E tem um tema também de como, não é o quê, como... Quem sabe que depois você pega uma experiência, fica mais... Você falar de vocês dois hoje como líderes é uma coisa. Mas eu queria que primeiro vocês falassem lá atrás, lá nas primeiras lideranças. Como foram as primeiras? Quais foram os primeiros aprendizados que fizeram com que vocês fossem dois profissionais melhores como líderes atualmente? Porque tem muita gente que assiste a gente
que também está no início de um cargo de liderança, ou precisando passar por uma transformação, né? Porque você mudar, quando muda de chefe, muda a realidade, a gente sabe bem as culturas diferentes. Desculpa. O que vocês têm para falar um pouquinho do aprendizado de vocês lá no início, dos erros e acertos? Nossa, eu tive tanto erro que eu não gosto nem de lembrar. Mas eu vou te falar. Mas tive acertos também. Mas acho que assim, eu acho que eu aprendi com o erro. Vou até falar um pouquinho antes de você. Eu fui líder muito jovem. Eu acho que eu tinha 2 anos de formada, 3 anos de formada, e eu já comecei a ter uma equipe. Eu fui de estagiária a gerente em 3 anos. Assim, foi rápido para mim. Muito porque. E aí eu acho que é um estilo muito. Eu tenho bastante energia, né? E eu tenho pouco. Como é que fala isso? Recalque, assim, tipo, eu vou abrindo porta. Às vezes eu tenho que chutar, mas eu vou abrindo, entendeu? E eu não tenho muito recalque. Então, assim, por exemplo, uma das coisas que quantas vezes eu me sentei com líderes que nem sabiam quem eu era, mas eu sentei, tipo, vamos bater um papo. Tipo, super preciso, sabe? E era meio que nesse emotion. Agora, quando eu tive que liderar, eu acho que os meus primeiros erros, assim, é porque eu era maternal demais, sabe? Assim, eu fazia além, né? Porque às vezes as pessoas não entregavam do jeito que eu achava que tinha que ser, né? E aí lá entregar, para não deixar. Eu fazia, eu ia... Mas também teve uma coisa, que aí é um aprendizado, que é o seguinte, cara, as pessoas não vão te entregar da forma que você acha que tem que ser, né? Mas elas podem te entregar até melhor. Então, essa coisa do amadurecimento, da liderança, vem quando você percebe que os valores, o que as pessoas estão para agregar, não é exatamente aquilo que você está pensando, mas deixa, porque pode ser melhor, né? Perfeito. Então, aquela composição, ouvir foi, assim, o amadurecimento faz com que você ouça, porque eu tenho, óbvio, vocês já perceberam, eu tenho o dom de falar o tempo inteiro, né? E se me deixar, eu vou falando. Então, eu tenho ouvir. Hoje eu ouço muito mais. Hoje eu componho mais, né? Eu vou trazendo pessoas para dentro da minha decisão. Às vezes, eu falo que os meus inimigos hoje eu quero perto. E eu tenho... Os inimigos, quando eu falo assim, inimigos sim, aqueles que... Às vezes, profissionalmente, você tem os seus... Mas eu quero perto, porque... Eles são as pessoas que estão vendo onde eu... Porque eles vão olhar para isso. Onde eu tô, eles vão olhar para falha. Então, eles estão vendo isso. Então, eu quero aprender com eles. Onde que eu tô falhando, né? Onde que existe possibilidade de melhoria. Então, eu observo bastante, componho bastante, ouço bastante. Acho que isso que me fez uma profissional melhor. Antigamente era mais... Vem cá, filhote, do meu coração. Vem aqui que eu vou tomar conta, vou te ajudar, eu te carregar. E eu acabava fazendo, né? Era mais isso. Acho que coisas importantes aqui, né? Ouça... Busque os erros para aprender com eles e componham times, né? Componham. Ouça, eu não tenho um tema importante que ela falou que acho que é natural no início de liderança é você... Assim, cara, já que eu fui promovido, o que eu sei é o certo. É isso. Não, o que eu fiz tá certo. Então, cara, vem na minha que o que eu fiz tá certo. Não, mas calma aí, se eu tô fazendo de outro jeito, pode ser ainda melhor. Acho que esse é um ponto que é natural, ponto, né? Porque você acha assim, não, fui promovido, então... Porque o que eu faço tá certo. Não, e deu espaço, né? Deixa a pessoa... Porque ela pode entregar melhor. E você falando isso, a gente vai ouvir o Diniz, mas o Diniz falou um negócio que eu falava muito na minha época de supervisor. Pra mim, a melhor experiência de gestão foi quando eu fui supervisor de call center. Por quê? Eu falei isso aqui em outro episódio. Nossa. Você faz gestão de pessoas que faz exatamente a mesma atividade. Então é 100% gestão de comportamento. Porque ali você tem um pai de... Eu lembro que eu tinha lá numa equipe, um menino que ele tinha 3 filhos. Como assim? Vai se sustentar como um calcém, um operador com 3 filhos. Tinha outro que tinha uma família com dinheiro, a menina já tinha pós-graduação, mas caía dentro para trabalhar, não menosprezando, conseguia. Só que eram perfis de pessoas completamente diferentes, mas a atividade é igual. Então você faz exatamente 100% de gestão de pessoas. E você vê que o performance é completamente diferente por pessoa, por causa do comportamento. Então é diferente quando você faz assim, não, eu tenho aqui um técnico, eu preciso desse cara aqui de execução, esse cara aqui tem que ser o de analytics, esse cara aqui é o desenvolvedor, porque são atividades diferentes. E o Diniz falou um tema importante que eu falava muito pro meu time, ó. Aqui a gente pode até não saber teu nome, mas se a equipe for muito fera, quem tá de fora vai falar o seguinte: se é daquela equipe eu quero, não sei nem qual o nome, porque a equipe, bom. Você ser bom numa equipe ruim, assim, aquele cara é muito bom. Tá, mas também ali é muito fácil ser bom, né? Então você tem uma equipe fera e isso fazia muita diferença. Então quando falou isso eu lembrei porque ele falava muito pros meninos. E aí, lá no início da tua liderança,
Eu acho que tem duas fases, né? A primeira é uma liderança técnica, né? Você acaba subindo porque você conhece muito daquele tema e aí, como se diz, não tem como se esconder. Ou você é bom ou você não é. E se você é bom, eu quero fazer parte daquele time que tá ganhando, daquele time que é bom, né? E à medida que você vai evoluindo dali, e eu tive uma gestora muito boa, a Gabi vai conhecer, mas ela não vai entregar, que foi minha chefe na Claro, e que começou a fazer, beleza, a parte técnica tá garantida, mas e o negócio, né? Então, você entender o quanto que aquilo impacta o negócio, você começa a ter que jogar com outras ferramentas. Não adianta ser só muito bom tecnicamente naquilo, você precisa ver no final do dia, em nota de 10, isso daí tá dando quanto, né? Então, você tem que fazer outras perguntas, você tem que considerar N outras variáveis. Então, você passa a olhar a figura completa do ponto de vista do negócio, do ponto de vista do cliente, e aí você faz essa mudança, deixa de ser só um líder técnico e passa a ser um líder um pouco mais completo, mas sempre com a mesma raça, assim, não adianta, você tem que ser melhor, você tem que ser muito bom. Acho que isso foi o que me levou onde eu tô hoje, assim. Não me conformo em fazer pela metade ou mais ou menos, ou saber que tem alguém entregando mais raça do que a gente, assim, não existe, assim. Tem alguma experiência de vocês lá atrás, assim, com algum liderado e que falou assim, putz, cara, hoje eu faria diferente. Acho que aqui serviu de aprendizado, mas com fulano eu faria diferente. Acho que talvez hoje teria resultado diferente. Nossa, não, milhares. Cara, não, acho que talvez a conta mensagem... um exemplo. A mensagem é do tipo, não tem medo de errar, você vai errar, você vai fazer cagada pra cacete, não dá nem pra falar. Mas a gente já demitiu o cara e contratou de novo. Bom exemplo. Extremo. Bom exemplo. Contrata de novo, porque a pessoa mudou, porque você mudou e, cara, não tem problema nenhum, bora. Você tá bom, né? Então, assim, você é um ótimo vai exemplo. errar pra cacete. Mas ô Felipe, falando de líder técnico, né? Tanto área de tecnologia, área de todas as áreas. É muito difícil. Eu vim de planejamento e fui liderar operações. Então, pra mim, foi um absurdo. Eu passei por tudo isso. Eu era super maternal, né? E depois virei durão pra ver se dava e não funcionava. O que funcionou foi o meio do caminho. Eu contei essa história lá, né? Falei, não, tudo não deu. Mas principalmente nas áreas técnicas, né? A gente tem muito cara lá que é o super dev e ele vira líder de equipe lá e ele não consegue, ele não tem as habilidades de gestão. Como que tu fez para aprender ou para acelerar o aprendizado disso? Foi observando? Como que tu fez? Eu acho que tem uma questão logo no começo que sempre ficou claro para mim e pros times, assim, a gente não era gestão de pessoas, né? A gente era gestor de projetos e de tecnologia. Então, a pessoa tinha que ter um papel claro e tinha que performar bem naquilo. E a gente apoiava ela no que ela precisava para ela ser boa naquilo. Mas eu não era bom no que ela era. Então, se ela não fizesse a parte dela, o grupo não fazia. Então, era nesse sentido. O que você precisa para você ser bom? Vou te apoiar, mas não sou eu que vou te ensinar a fazer essa parte. É você que tem que fazer. Você se vira. A gente vai se virar, cada um na sua função, na sua especialidade. Então, a gente abriu o jogo logo no começo. Então, eu não vou passar a mão na sua cabeça aqui no projeto. Eu preciso de você. Eu vou te ajudar no que você quiser, mas você tem que correr atrás. Então, acabava que quem se enquadrava nesse perfil fazia parte do time e ia super bem. Quem não se enquadrava, naturalmente saía, assim. Sim. É um pouco do que a gente estava comentando no começo. Como é que você trabalha com times de alta performance, né? Claro. Você tem ali um indicador para atingir um nível de performance que é esperado. E se você não atingiu, não dá pra gente seguir nesse caminho. E sem levar pro CPF, não é a pessoa, né? Para aquele projeto... Para aquelas habilidades que a gente precisa, aquele nível de performance, não é todo mundo. E isso serve. A analogia do esporte é muito boa. Se você for jogar basquete, não vou entrar em time nenhum de basquete, nunca, né? Não é para mim. Então tem algumas questões que acho que você precisa. E acho que hoje em dia o tema de você estar preparado, acho que o tema de inteligência emocional, você estar preparado para isso, hoje em dia isso é simples, gente. Talvez isso aqui não dê para mim, isso é outro. As pessoas sofrem muito ainda por alguma coisa. Mas não é para sofrer. Eu acho que é um pouco isso, né? A gente foi evoluindo, não sei se essa é uma evolução, mas uma cultura de que todo mundo pode ser super em tudo. Não pode. Não. Fato. Já saiba isso. Isso aí, assim, verdades duras. Nem queira, esse é um bom ponto. Nem queira. Nem queira. Não vai, né? Aí você só vai se frustrar. Eu trabalho com tecnologia, design há 20 anos e ainda preciso melhorar muito.
Mas eu só faço isso. Então eu já tive a oportunidade na carreira de desviar para... Falar, não, eu quero ser o melhor aqui, é muito difícil continuar sendo. Mas eu só tô tentando ser bom nisso. E ainda não sou. Então ainda tô buscando. Mas tem gente que acha que dá para fazer tudo. Não, e tem outro pedaço. O cara também ser bom, vamos lá, médio, bom, né? Porque a gente tá falando de ótimos aqui, bom em várias coisas, também tem vaga para isso, mas tem que saber em quê. Como é que você se encaixa, porque para algumas atividades é importante ser o genérico para poder conseguir ter uma visão e direcionar os outros. Também, aí tá falando de bom, né? O cara aqui no médio, você tem que evoluir. E tem um cara que precisa ser especialista. Não adianta você não vai ser especialista em tudo. E não adianta se você é bom em tudo, você tem que saber a tua cadeira exata. Porque não adianta você ser bom em tudo e querer ter uma atividade especialista. É um ponto importante, né? Acho que é importante lembrar qual é a nossa indústria, qual é a referência do que a gente está comentando. Tem projetos e projetos. A gente está sempre buscando os projetos que estão que ninguém nunca fez. Que ninguém nunca fez desse jeito. Então, tem uma habilidade diferente. Se aquilo já está consolidado, é mais uma manutenção, gestão, é outro tipo de habilidade, é outro perfil. Aqui a gente está indo subir morro, vai favela sem GPS de noite. Deu um exemplo. Assim, esse foi um ótimo exemplo que eu já vi isso, assim. Uma cadeira, que aqui, enfim, de novo, tem cadeira de inovação, tecnologia, marketing, mas já vi pessoas assim, na mesma cadeira, você está aqui como diretor de tecnologia. Só que depois de 6 meses teve uma inovação, essa cadeira talvez tenha que ser ocupada por outra pessoa, porque o que preciso agora isso aqui não pode parar, agora eu preciso de um skill de operação, pegada, manutenção, uma outra pegada. Isso é uma coisa que a gente faz muito bem lá na Ipiranga, por exemplo, porque a gente tem o time de inovação e o time de tecnologia. Então, a inovação continua sempre aqui, mas quando esse projeto já ganhou corpo e precisa de sustentação, a sustentação vai para a tecnologia. E eu tenho um parceiraço, que é o Humberto, lá da Ipiranga, assim, que é o cara de TI mais pro-business que eu já conheci. Então, funciona por isso, sabe? Legal. Porque a gente é parceiro pra chuchu. Eu até me lembro da entrevista que quando eu fui pra Ipiranga, ele foi me entrevistar. E aí ele falou pra mim assim, mas por que você quer vir pra cá se daqui a alguns anos eu quero fazer isso? Eu falei, porque eu não quero fazer sem você. Não quero fazer sem você. Aí ele falou, puta, então... Tamo junto. Eu falei, não quero fazer sem você, quero fazer com você. Se eu for fazer sozinha, obrigada. Né? Eu quero fazer com as pessoas. Mas é isso, acho que encontrar a situação onde você vai ter um monte de bobagem, um monte de burrada, um monte de problema, mas como é que você faz para enfrentar cada um desses problemas? Porque se você deixar o status quo da companhia, ela vai continuar fazendo, né, direito, né? Mas se você em pouco tempo não conseguir transformar a mentalidade e buscando essa inovação e quebrando as pedras, porque tem quebra-pedra todo dia. Eu falo, gente, é impressionante, porque cada dia vem uma ideia, né? Aí você vai juntando uma ideia de um, uma ideia do outro, vai falar, beleza, agora eu consigo formar um novo conjunto de oportunidade aqui. Vamos pensar, isso aqui merece virar um produto ou um projeto, sei lá. E aí você tem que... Você não tem dinheiro, porque não estava orçado, ninguém tinha pensado nisso antes, não tinha orçamento, né? Então, não tem o dinheiro, não tem a aprovação do comitê de estratégia, sabe aquela coisa? Então, vai quebrando as pedras, até o dia que você consegue. Mas é não desistir. Não, aí... Cara, como é que o papo flui? Se deixar, a gente vai aqui até amanhã, né? Mas antes, eu ia para uma outra pergunta, mas antes disso, queria só aproveitar o tema que a gente falou aqui, que tá ligado de novo. Queria a resposta de novo. Vocês, pessoa física, vocês trabalham com muita inovação, com disrupção, tem umas coisas super bacanas que depois você entrega pro filho, pro outro. Como é que é isso pra vocês, enfim... Essa coisa de, cara, não, esse projeto aqui eu fiz, consegui, mas agora não é, bom, já não é mais meu, é de outro. Eu tenho zero já não é mais meu. E se parar, putz, cara, mas aquele projeto é tão bom, você destruiu meu projeto, agora não funciona mais, ou então daqui a um ano, aquele projeto que você fez agora o pessoal tá querendo desistir dele, mas como assim desistir? Olha, deu um mega resultado, deu um BP, deu tudo, como é que eles querem desistir agora? Como é que é isso... Pra vocês assim, o que vocês têm de dica assim, pessoal, fora do trabalho a gente quer xingar uns 50, mas depois a gente pra dentro, a gente fala assim, não, realmente... Cara, acho que uma das frases mais ouvidas aí em tecnologia é o always better, né? Se você trabalha com tecnologia, digital e dados, esquece, vai mudar. Esse projeto vai evoluir. Você não vai trabalhar em arquitetura.
constrói um prédio, uma ponte vai durar 100 anos e beleza. É aquilo, você não quer que alguém mexa no seu projeto. E você acaba evoluindo, né? Você vê que o business, ele precisa de outras coisas. Aquele seu projeto dificilmente vai resolver o problema do teu business para sempre. Você vai precisar de outras coisas. Perfeito. Então, você já tá em outra rodada. Então, faz muito sentido e até tem que ser feito essa transição, né? Você rodou a primeira sprint, fez a primeira versão, tá estável, tá entregando, mas você já tem mais 2, 3 batalhas aí para você ir brigar. Essa é a natureza do business que envolve tecnologia, que envolve digital. Então, se você não consegue fazer isso, esse projeto é meu. Mas não teve nenhum projeto que você fala assim, cara, mas ainda não tava na fase de desligar. Sempre tem. E o povo vai desligar, tu fala assim, mas você já tá em outro também, assim, não adianta perder. Não dá pra Mas já aconteceu, já pegaram o projeto só assim. Um monte de projetos. Não tava na fase de desligar ainda. Não, isso você vê, vocês estão em empresas, né? Muda a gestão, o cara muda logo. Muda tudo. Quantas vezes mudou a logo da Claro, a logo da sei, troca o presidente, troca... né? Precisava, era aquele momento, o cara que participou do projeto fala, porra, né? O solzinho da Claro, aquele solzinho da Claro já foi 3D, já voltou agora. Agora é bola, de novo, então, várias coloridas. É um pouco isso, você tem que desapegar e isso faz parte da dinâmica do business. Desapega. Cara, não sofre. Eu acho que hoje, por exemplo, a gente tem até exemplos de coisas que... Eu falo dentro da Ipiranga, tem um exemplo específico que eu não vou mencionar também para não causar alvoroço. Tem um projeto específico que tá tão óbvio que o negócio, tipo, tá óbvio não só para mim, mas para tanta gente, inclusive acho que pro presidente daquela empresa, que não tem mais, tipo, acabou, cara, você tá caro demais, entrega de menos, tipo, não funciona, é um custo que a companhia não quer ter. E assim, cara, nós precisamos começar outra coisa, né? E essa solução funcionou até hoje, mas não vai continuar, não é daqui para frente. Precisa evoluir. Não, daqui para frente não é o que vai continuar. A gente está vendo os nossos revendedores buscarem soluções alternativas, porque não estão contentes com a solução que estava lá. E a gente insistiu, porque custa muito dinheiro você construir uma empresa grande, né? Uma empresa que tenha 1 bilhão de faturamento. Custa muito dinheiro. Mas não funciona mais. E vocês começam a ver a empresa murchar. Aí você fala até onde que você vai deixar murchar sem tomar nenhuma providência para, né, sair de lado para uma outra solução. Então, tem... E aí, você, indo nessa linha, quem tá assistindo aí, que tá vivendo isso agora, o que você... aqui não existe o certo e errado, não tem fórmula mágica do apertar botão, mas dentro dessa experiência de vocês, pensando aí nos profissionais que possam tomar decisão ou que estejam vivendo isso, o que vocês, na história de carreira de vocês, qual foi o sentimento de vocês, o momento de falar assim, cara, a hora de desligar e a hora de ir pra frente? O que vocês imaginam, o que tipo de situação que vocês aprenderam no decorrer do tema que normalmente, mais uma vez, não tem certo e errado, mas normalmente quando chega nesse patamar é a hora do profissional mudar? É que nunca é um profissional, né? É sempre uma coisa grande, né? Mudar não é uma coisa simples. Eu acho que tem decisões que tem que ter decisões que tem que ser tomadas em prol dessa mudança, né? Mas eu acho assim, quando não atinge os objetivos da companhia, não está mais conectado àquilo que a gente quer de entrega para o nosso cliente. Não é cash flow positivo, ou então não, sabe aquela coisa? Sem perspectiva. Sem perspectiva de ser. A solução em si foi muito boa há um tempo atrás. Ela era única, nossa, bilhões de usuários, bilhões de receita, mas agora, cara, é murcha. Tá murchando, e não adianta. Se você tentar ficar colocando mais dinheiro, você só vai achar, você só vai, como é que fala? Pentear, né? Passar uma maquiagem. Perfeito. Né? Mas não vai fazer o negócio funcionar. Então, precisa refazer. E eu acho que assim, essa decisão não é minha, mas eu sou aquela que fica lá o dia inteiro no... Tem que refazer. Tem que refazer. Eu sou aquela pessoa que enche o saco, sabe? Não, mas trazendo aqui a pergunta do Wellington, eu tenho uma referência minha que é muito ligado à característica das pessoas, né? Eu vi que vocês dois aí são desbravadores, usaram essas palavras, não, eu quebro pedra, eu saio na frente, eu vou quebrando portas, falaram muito disso. Então, eu me identifico bastante, lá na Pessoaliza a gente brinca, né? Que eu sou o cara que sai derrubando o mato, mas eu não junto nada atrás, eu não vou organizar. Eu vou, preciso de ter time atrás para ir organizando tudo que eu vou inventando. Então eu me dedico energia raio laser num projeto, eu não tenho mais prazer naquilo.
Tem isso também. Já foi, né? Já chegou um patamar que tem um... eu chego, cara, qual que é o... Isso aqui já deu, já estruturou, pô, Libras, já tem 3 anos de Libras. Cara, como é que eu vejo já tô tocando sozinho. mais? Como é que eu vejo outro projeto? Como é que eu penso em inteligência artificial? Então, tem das pessoas, né? A pessoa é estimulada pelo novo. Perfeito. E pra isso tu precisa ter time por trás pra te suportar, porque senão daí tu vira uma coisa desorganizada. Sem delegar. Verdade, verdade. Acho que um risco é você se apaixonar também pela iniciativa, pelo projeto e perder o foco. Pra que ele serve? Acho que a primeira... Que problema ele resolve? A primeira pergunta é essa. Eu tô construindo esse produto, essa tecnologia pra quê? Pra quem? Você tem que ter sempre claro isso. Pra quê e pra quem? Já resolveu o problema e continua, cara, mas não era pra resolver esse problema. Já resolveu, e agora? Então, se estiver resolvendo pro que você construiu pra aquela pessoa, tem que manter, não vai inventar outra, não precisa refazer. Se não, eu nunca olho pra câmera. Não, e o Batuque, tava no Batuque aqui, viu, pessoal? Tá vendo nossa luzinha aí? Tá, se não, se não já tá funcionando pra quem você precisava construir, tem que abandonar. É tão simples quanto. Boa. Assim, antes de entrar aqui pra uma segunda fase, cara, tá indo, a gente vai ter que marcar uma nova também. Assim, a gente vai ter que fazer... Já vi que vai ter... mais episódios e mais dos podcasts iguais, né? Não, aproveitando a história, antes de a gente ir para uma outra pergunta aqui, para uma fase já final, qual a história de vocês? Que fala assim, cara, o Felipe falou, eu e a Gabi, a gente tem umas histórias juntas, a gente se conheceu, que não sei o quê. Tem umas histórias, falei, vai ter que contar. Vai ter que contar essa história pra gente aí. E aí? Você que conta, Felipe, eu nem lembro. Eu já esqueci, convenientemente. Cara, na verdade, não. Ela faz o link. Ela faz o link com o que a gente falou no começo, né? De trabalhar com gente boa e complementar. Então, eu acho que eu e a Gabi, a gente tem essa complementaridade que é sensacional. Ela atrai as pessoas, ela. Mas vocês já se conheciam antes, né? Não, foi na Sanofi por acaso, cara. A gente. Foi mesmo, a gente participou do mesmo processo. Participou do mesmo processo. E o presidente da empresa falou, vocês dois são bons, mas a Gabi vai ser a diretora da área. Mas eu gostei muito desse menino, você vai precisar dele. Fala com ele e vê se vocês não vão se matar, porque ele tava concorrendo pra mesma posição tua. É mesmo. Aí eu cheguei lá e ela, em 5 minutos eu falei, pô, tá perfeito. É você mesmo, porque você vai sentar no comitê executivo e tem uma parte política absurda. Só que a gente tá aqui numa camada mato. A gente vai precisar ainda de uns primeiros anos aqui pra fazer a fundação. Então, toca essa parte política. Você lembra que a gente olhava pela janela, que tava construindo ali o portal da cidade, que hoje tá todo bonito, né? Mas a gente olhava pela era janela, só a vala. só buraco. E a gente falou, a gente vai ter que construir a nossa fundação antes disso aqui. A gente brincava. Mas foi essa história, então funcionou super bem e a gente nunca teve esse ego, né? Não é do mesmo, tipo, cara, você precisa bom, garantir investimento. Gente ter frescura é bom, né? Garantir investimento e prioridade dos projetos. E eu vou garantir entrega. Tá combinado? Tá combinado. Quando a gente começa. Não, e outra, posso falar? Recentemente a gente teve a oportunidade de novo, talvez teve a gente passou por um processo, né? Onde ele ia ser meu chefe, eu falei, tô indo. É porque não existe essa questão de chefe, né? Eu faço uma coisa que ela não faz e vice-versa. Então como é que a gente vai e o projeto é sensacional. Não, mas é engraçado. Por mais gente assim, né? Pô, muito mais fácil de trabalhar. Não, e é engraçado, vocês entenderam. Assim, não foi assim, a gente trabalhou junto e depois vamos, não. No processo seletivo... A gente concorreu pra mesma vaga. Um não foi, não, mas calma aí, vem comigo. Não, eles falaram pra mim, a gente gostou muito desse cara, a gente escolheu você, beleza, mas eu gostou muito desse cara, você tem que falar com ele, beleza. Eu entrei na sala, mas já tinha vaga pra ele, não? Tinha, acho que tinha vaga. Eu lembro, eu cheguei lá, era só eu. Lá, criou uma outra. Não, tinha só uma vaga. Bom. A gente concorreu pra uma só. Só tinha uma vaga. Aí falou assim, cria uma nova vaga pra trazer, inventa uma vaga aí. Ele fez isso comigo também, ele criou outra vaga. A gente matou uma estrutura, criou outra maior ali. Foi assim mesmo que então, aconteceu. Cara, olha que legal, a gente tá falando, imagina, você vai falar isso com o gestor. Não, a estrutura organizacional já está definida. Não, o RH já não sei o que. Essa maluca aqui falou, tem essas caixinhas aqui, como é que a gente faz? É muito caro, tu não cabe aqui. Mata essas duas, eu mato no peito essas aqui. Pronto, já deu a verba. E ela foi lá e vendeu o presidente. Eu falei, pronto, se essa pessoa consegue fazer isso, vai conseguir o dinheiro pro projeto. Caraca. E aí deixa que a parte técnica desenrola. Porra, eu quero trabalhar com vocês, querido. Foi uma história. Isso, não. Manda o currículo. Não, vamos mandar currículo. Você tá precisando de alguma vaga lá, não, pra trabalhar com vocês? O
Gostei disso. Ele já sabe. Arruma. Se sobrar uma caixinha, dá pra poder chamar a gente lá pra trabalhar com vocês também? Sobrar uma se caixinha. sobrar mais uma, ele chama vocês. Mas se eu tiver alguma vaga, vai ser dele. Mas eu fico imaginando assim, o Não, reflexo vice-versa. desse posicionamento de vocês com algumas coisas que vocês contaram nos times. Cara, deve ser muito bom de trabalhar, os times devem ter alta performance, que não tem frescurinha no meio do caminho, aí vamos entregar. Cara, pra quem tá muito como afim, dar um o jeito, time né? fica alucinado. E se amarra, e até hoje somos melhores amigos de quem trabalhou com a gente. Pra quem não tá afim, não tem liga, não cola. Não funciona. A gente tem exemplos disso, assim, tipo, não adianta. Porque... Espelhe automático. Não é, mas assim, não é porque você... Não dá liga, é pessoa, automático. Tipo, assim, todo mundo, cara, sai 6h30, puta, tomar um chopp. Aquela pessoa, tipo, ela não se sente... Não sente nem Tá parte. conectada, né? Não dá. Não tem a história, não virou aquela noite na release, Não tem a história ali. Naquele chupa a história pra contar, ela fala, mas vou contar o que na mesa aqui que eu tô... Mas é muito natural mesmo, assim. Não, Então, quando a gente fala espelho, porque assim, cara, é um ritmo muito... A gente... Desculpa, vou ter que voltar um pouquinho. Não, eu fui pra Nova York no começo do ano, numa feira que chama NRF. E aí teve uma palestra da WGSN que falava de time de Black Swans, de cisnes negros, né? E esses times são times que quebram o status quo da companhia, né? Depois eu fui fazer até uma matéria, um artigo para MIT Business Review sobre isso. Ainda não foi publicado, deve ser logo logo. Mas é isso. É como você consegue fazer um time que ele se supera, né? Vai se superando, mas você mantém um entrosamento que contagia a empresa inteira. Perfeito. E hoje eu acho que a gente aprendeu a fazer isso, de muitos e muitos anos. A gente viu a coisa funcionar em conjunto. E hoje a gente faz isso de forma separada, ele na empresa dele, eu na minha, mas aquela energia é a mesma. Tanto que ele conhece várias das pessoas que trabalham comigo hoje. E eu falo pra ele, cara, assim, você tem super o perfil, porque é igual, é o mesmo nível de energia que a gente tinha antes. E ele vai ser, se ele vier algum dia, né, eu espero que sim, vai ser tão recebido. Tá complicando aí. Eu já tô pensando. Eu não vou roubar ninguém. Eu já tô pensando assim, vocês montaram a empresa, tá precisando de alguma ajuda lá também, que daqui a pouco vai montar a própria empresa, né? Cara, a gente já tentou um monte de vezes, mas a gente não, e você, e é legal essa energia de vocês, porque também a gente trabalha junto com as pessoas, a gente quer ver o sucesso, né? Então, assim, eu tenho lá o exemplo Olímpio, enfim, você conheceu também. O Olímpio, quando eu virei gerente na Oi, para atendimento eletrônico, ele também era consultor, era vaga, então era assim, era uma vaga, era eu ou ele. E assim, acabei virando, eu fui promovido, tinha lá o diretor João Pedro, enfim, o Olímpio. Mas assim, sempre teve um respeito, e assim, o Olímpio é um gênio, um cara, enfim, que não tem aquela coisa de que eu era chefe e o cara embaixo. A gente foi criando uma relação que assim, hoje ele tá bem, hoje ele é o diretor de inteligência artificial da TIM. E Olímpio, com certeza vai me passar, vai passar o João, vai passar todo mundo. E a gente tá aqui torcendo pro cara vir presidente, dono de mundo de empresa, que o cara é um super gênio, né? Virou amigo. Então, acho que esse é um tema também que você vai... Óbvio, né? Você vai ficando mais maduro, você vai entendendo isso, mas você quer que todas aquelas pessoas sejam teu liderado que tá em cima, quer que todo mundo vá pra cima, né? Você quer... Claro. É tua satisfação pessoal, mas aquele teu amigo, se aquele cara tá super bem, te dá uma satisfação também, que é... Cara, sabe o que eu fiquei mal feliz? Ontem a gente teve o negócio do Ninebox, né, da companhia. Cara, meus 2 gerentes estão no Ninebox. Aí. Eu fico tão contente, porque assim, eu falo, eu tô saindo de férias amanhã e já, tipo, tenho a certeza... Ontem ficamos lá num handover. Tenho certeza que o cara vai brilhar. E é porque é bom, sabe? Então, e assim, eu quero traçar o caminho pra ele brilhar, óbvio. Mas porque se eu trouxer ele comigo, eu tenho certeza absoluta que aquele projeto vai estar bem cuidado e eu tenho espaço para voar também, sabe? Que é o que eu pretendo, Perfeito. Né? É isso. E uma dica para contratar esses talentos aí? 5 perguntas. 5 porquês, por quê? Vai estressar o porquê até do... O Henrique também é o que tá nos vendo. É só um box, né? Total não tá, né? Só tem um. Cara, primeiro você tem que ser muito bom na tua área de expertise ali, né? E aí tem algumas habilidades e alguns traços que é importante você ver na pessoa ali, né? Que é um pouco, fazendo de novo analogia com o futebol, é um pouco a função do capitão ali. Você não precisa ser a estrela do time, mas se você é aquele cara que agrega, se você é aquele cara que busca o resultado independente de tudo, se você entrega aquela raça a mais ali... essa característica. Então, a pessoa e a técnica
você aprende. Mas como é que tu pega isso no processo seletivo? Tem um cara que quer contratar essas figuras que eles falaram. Putz, hoje, boa parte do tempo, a maior parte do tempo, na verdade, é fazendo essas conversas e conhecendo as pessoas. Então, você não pega do nada, você já conhece essas pessoas. Então, dependendo da batalha, vem cá, você liga para as pessoas e monta o time e vai. É importante. Eu tenho um grupo de a gente WhatsApp, gasta muito tempo mapeando essas pessoas. Então, meio que o processo seletivo, a gente já liga. Fulano, tem uma missão. Vamos? Vamos. Normalmente já pega, pô. Eu tenho um grupo de WhatsApp que é Nós na Trincheira. Quem que eu quero pra cada trincheira, né? Nós na trincheira, tem 3 caras lá que são os 3 caras da trincheira. Toda vez que eu falo, cara, isso aqui é pra trincheira, tem que puxar. É Nós na Trincheira. Mas eu vejo assim, tem empresas e empresas, né? Na Ipiranga, especialmente, a gente teve uma situação onde a gente contratou um cara super técnico. E o cara era muito bom. Assim, a gente ficou com muita dó de demitir. Mas acontece que ele foi expelido pelo grupo por isso. Porque a Ipiranga, apesar de ser uma empresa que está precisando muito desse pessoal técnico que traga, ela é extremamente relacional. Então, o técnico, às vezes, não funciona lá. Então, a gente teve essa situação esse ano de um cara muito bom, que assim, sabe quando dá dor no coração, você fala assim, você não funcionou. Não deu pra, né? E esse é um cara que tava lá suportando nossa área de produtos. É complicado, porque o cara era muito bom, mas, TI falou, esse cara é complicado, né? E aí, emocionalmente, o negócio ficou complicado ali. Então, tem uma questão de repente, você tem que olhar pro profissional, entender se aquela cultura cabe também na empresa que você tá. Porque uma empresa que nem a Amazon, cara, esse cara ia voar, né? Mas numa empresa que nem Ipiranga, você tem um círculo de influência ali, né? Que você precisa construir. E se você não dedica tempo a construir isso, muito provavelmente você não vai conseguir, por mais técnico que você seja, você vai falhar. Porque você depende de pessoas. Hoje falado muito em employee experience, mas assim, é uma realidade, você falou uma verdade. Assim, cada vez mais o técnico é o básico, se você não tiver aquela experiência. O básico. Aí assim, não, porque eu sou mega especialista. Pô, legal, isso aí é o básico, senão você não tava nem conversando, não tem nem uma discussão. Só que ele conseguia entender cada ambiente, cada cultura. E acho que é importante pro candidato também entender. Leitura do ambiente. Se assim, cara, qual é o entendimento dessa cultura? Porque senão ele fala assim, aquele cargo... Eu já passei por uma situação dessa quando eu saí da Oi, que no início era, cara, eu quero trocar de CNPJ, mas depois N coisas aconteceram. Que assim, uma oportunidade tremenda, inclusive na própria Oi, na era que a própria Oi tinha uma oportunidade gigante. Só que era um perfil de empresa, era um perfil de empresa que assim, cara, não ia ficar 3 meses. Então, assim, e aí eu falei isso pra pessoa, falei... Não, mas que bom que você cara, o perfil que você tava... Exato, Mas foi um bate-papo super transparente, que assim, eu tinha uma liberdade com essa pessoa, assim... Cara, você precisa desse perfil, não é desse perfil. Então a pessoa também tem que entender, e aí, dentro da tua pergunta, e dentro, até aproveitando a resposta de você, pessoal, vocês têm que estar antenados, tem que estar em grupos. Você tem que, assim, quer realmente evoluir... eu adoro estar na vitrine. A vitrine traz mais responsabilidade, mas também, assim, pra você lembrar, tem que ser visto. Exato. Mas pra você estar na vitrine, você tem que estar agregando, tem que estar entregando. Não adianta você estar lá, o que esse cara faz? Não sei, é um post. Porque, assim, oportunidade tem. As pessoas se falam o tempo todo. Você tem uma vaga, e aí, fulano, tá precisando de uma vaga agora. Conhece alguém? Conhece alguém? Conhece alguém? Só recomendação, muitas vezes. Muitas das vezes, não. Conhece por quê? E isso serve para pessoas e para fornecedores. Isso. A gente tem um grupo de amigos que, quando pega indicação, a gente fala assim: quem? Mas quem já trabalhou? Porque PPT, Pixel, cabe tudo. Mas na hora que dá pau, como é que funciona? Na hora que fugiu do contrato. É isso. E aí? assume a bronca, né? Na hora que precisa ficar até mais tarde, esse projeto aqui fugiu da necessidade. Não, vamos para dentro. São os profissionais que... Não é que você vai falar isso na entrevista. As pessoas sabem, na hora que você pegar uma ligação, vai fazer para o outro, e hoje em dia todo mundo se fala. É isso. Todo mundo se fala, não tem para onde fugir. É Né? isso mesmo. Pessoal, aproveitando esse papo, vamos fazer o seguinte. A gente falou agora muito para dentro, né, das pessoas, como é que faz isso. Tem um tema de como é que ele se relaciona, a comunicação. Eu vou passar rapidinho aqui o vídeo de 1 minutinho de um dos nossos patrocinadores, porque muito dessa comunicação, muito desse relacionamento, hoje em dia a tecnologia tem ajudado. Antigamente era difícil você que estava na ponta conseguir ter um contato com o executivo, ou você tinha dificuldade de acesso. Como é que os profissionais de hoje em dia têm que estar preparados para isso?
Então vamos saber também com esses 2 super profissionais aqui, certo, Josa? Boa, coisa linda. Vamos lá, rapidinho, vamos passar o vídeo. Pessoal, vocês acabaram de ver aqui um pouquinho do vídeo dos nossos patrocinadores, mais uma vez agradecer a Bidu, a Coffee Live, a Lentes S.A. Mas o que é de bacana que eu queria entender vocês aí como profissionais, né? Você trazer hoje tecnologia e vocês são 2 pessoas de inovações ligadas a tecnologias, isso traz também uma responsabilidade para as pessoas, seja por líder e por liderado. Então vou dar um exemplo aqui da Bidu. Você traz, agora você consegue ter processos centralizados onde imagina o teu cara na fábrica ou um cara num posto de gasolina precisa consultar algo rápido, ele tá aqui com a informação. Ele precisa consultar alguma coisa de atendimento, o cara tá com a mesma informação. Então você tem que ter um cuidado muito grande com aquela informação, porque ela vai rapidamente estar em qualquer ponta. Ou, por exemplo, o processo de comunicação. Antigamente você falava gestor, para um gerente, para um supervisor até chegar na ponta. Agora você coloca uma informação onde a pessoa que está lá a 1.000 quilômetros de distância, eu estava conversando com um amigo da Vale e falou, a gente tem 70 mil funcionários, mas na prática a gente fala mais com os 12. Com o tipo de tecnologia, hoje você pode falar com um cara que está pilotando o trem lá, chegar a ele, e ele pode dar o feedback de volta com isso. Então isso traz uma responsabilidade, uma preparação muito importante para as pessoas que estão recebendo isso. Porque hoje ela pode se expor mais, compartilhar mais e ajudar mais a companhia. O teu gestor que usa isso, o nível de controle e informação, você sabe, a equipe do Diniz, todo mundo interage, ouve, e a equipe da Gabi não interage, o que está acontecendo? Te traz outros skills, outros conhecimentos. Como é que é a visão de vocês, como é que esses profissionais hoje eles têm que estar mais preparados para esse tipo de tecnologia, pensando na liderança para dentro, né? A gente fala para o cliente fora, mas para o cliente de dentro. Porque ainda vejo pessoas que se assustam. Que não querem, não vou interagir aqui não, porque agora qualquer coisa que eu falo aqui, todo mundo vê. Ou o cara que tá liderando, não vou fingir de morto, não vou acessar essa informação, porque se eu acessar essa informação, eu tenho que fazer algo com ela. Gente, experiências negativas. Eu tive no passado, que eu fui reclamar, gente, as ideias. Fui ver na ferramenta, tinha mais de 1.000 sugestões. Aí eu fui para uma outra área, pessoal, e aí, quem tá tratando essas informações? Ninguém. Então, assim... mas como assim, cara? Olha a quantidade de oportunidade, mas você não tá dando feedback, você não tá rodando. Então começa a ter um skill também das pessoas que tem que estar preparado para esse tipo de tecnologia, que ele vai ter que se adaptar. Lá antigamente eu tinha quando eu era operador, tinha um papelzinho na PA que o pessoal colocava ali um processo, tinha que atualizar, todo mundo tinha que imprimir o papelzinho. Olha eu entregando a idade. Pessoal, papelzinho. Circular. Pra quem tem novo, papelzinho, imagina você hoje com essa tecnologia, era um papel aí na sua frente, que todo mundo tinha que imprimir. Como é que é a visão de vocês, assim, como é que as pessoas precisam estar preparadas para poder usar cada vez mais essa tecnologia e, muito no papo que a gente teve antes aqui do vídeo, para conseguir se expor e estar preparado para estar nesses grupos aí. Lembra aquela... isso acontece muito, tá, com essa ferramenta. Precisa de contratar alguém? Deixa eu olhar nesse grupinho aqui, que é o cara que interage, quem é o cara que ajuda, quem é o cara que tá ali realmente agregando valor. O que vocês já tiveram de experiência, o que vocês têm de dica para as pessoas, assim, seja para quem tá em cima, seja para quem tá embaixo, usar melhor essas tecnologias, essa possibilidade de você estar mais conectado com todo mundo? Eu posso falar primeiro? Eu acho assim, tem uma coisa que dentro do meu time, por exemplo, é combinado, né? Justamente porque a gente tem muitos meios, né? Então hoje a gente tem Workplace, a gente tem Teams, a gente tem e-mail, a gente tem WhatsApp, a gente tem... pensa, né? Fora o bilhetinho, fora tudo isso, né? Fora você encontrar telefone. Então, assim, a gente se concentrou.
a gente fala... Eu falo seriamente, se você me mandar e-mail, é porque você não quer que eu responda. Então, se você me mandar e-mail, me avise, porque eu vou precisar ser avisada de que um e-mail chegou e eu preciso atuar em cima dele. Porque, assim, já não é uma ferramenta que a gente usa. O Workplace, ele é uma ferramenta de comunicação interna que não acho que ganhou muita atração, por exemplo. Dentro do Teams, no entanto, a gente tem os canais que são o nosso meio de comunicação mais frequente e mais funcional. Primeiro porque todo o histórico tá lá, então eu acho sensacional, você não precisa ficar mandando outro e-mail para falar do assunto e puxar e aquele negócio funciona. E fora a rapidez, né, da comunicação. Em poucas palavras, você já resolve o assunto. Perfeito. Mas as reuniões também, hoje, por incrível que pareça, elas ainda são muito importantes. Porque você tem um alinhamento que ele é mais profundo nas reuniões do que você tem quando você tá nesses meios digitais. Tem coisas que eu acho assim, tem que compartilhar, a gente tem que ter uma informação. Então, hoje a gente tem, por exemplo, acesso a todas as apresentações, a tudo aquilo que a gente tem como planejamento estratégico, tá tudo dentro de um único documento que as pessoas trabalham, né? A gente tem o Teams, que a gente fala todo dia, mas a gente tem reuniões rituais, assim, importantes, né? Para que a gente tenha uma atualização mais profunda do nosso dia a dia, dos nossos projetos e tudo isso. E sempre aquela coisa que eu acho muito maravilhosa, do tipo, né, estamos trabalhando todo mundo junto, meio que um olhando pra cara do outro, tá acontecendo um problema aqui, e aquela, sabe, me ajuda nesse momento e tal. Eu tenho um pouco de, e aí eu vou admitir uma fraqueza, eu tenho um pouco de falta de paciência, assim, com quem quer se expor muito nesses canais, tá? Eu tendo a achar... Se promover. Eu tento assim, então, o que é importante não responde. Eu tenho 5 minutos com o diretor, eu quero aparecer. Eu tenho isso aqui porque é importante. Aí o cara fica aqui 50 coisas por dia. Eu falo, não, cara, isso que era importante, você não respondeu, e 50... Eu tenho uma falta de paciência endêmica com essas coisas assim. Eu tendo a gostar mais de gente que contribui no tete-a-tete, assim, sabe? Tendo a gostar mais. Mas imagina a distância, as pessoas que nem... Não, mas aí você tá no vídeo, né? Você tá no Teams, você tá... Eu ainda gosto mais disso, cara. Pode ser que eu tenha, tipo, virado até outra geração já. Mas a questão é que, pra mim, ainda faz diferença. Porque o falar e você, né, aquela coisa de você, né, lapidar as pontinhas, faz toda a diferença no entendimento final daquilo que a gente precisa entregar. Então, é importante pra mim ainda a conversa, né? Essa união do time, essa decisão em conjunto do que a gente vai fazer. E acho que isso não muda muito. Não, isso é legal. Pra você que tem esse perfil, o que você daria de sugestão pra turma? Porque, óbvio que tem também os níveis, a gente sabe que o mundo executivo é complicado, não dá pra você... Hoje você tem o quê? Quantos funcionários? 10 mil? 15, assim, que interagem, que possam interagir dentro da tua... Que possam, de alguma forma, interagir com você. Essa ferramenta. Uns 10 mil pessoas. A gente sabe que você tá ali no teu dia a dia, mas quem tá lá na ponta não tem. Como é que esse cara... A gente fala muito de engajamento, né? Pra um perfil igual ao seu, que acho que... Acho que eu não sei combinar, claro. É ótimo, né? Perfil que é igual você, que você gosta de que seja uma coisa muito mais objetiva no momento certo e mais interativa. Imagina que o cara que tá no posto... ele consiga ter, de alguma forma, botar uma ideia, uma sugestão em cima de algum direcionamento de marketing, em cima de algum bot, em cima de alguma ação. Como você... Qual seria a dica que você daria pra ele pra falar assim, cara... Não, fala você primeiro, mas dá um exemplo. Assim, cara, não adianta você ficar colocando 50 posts o tempo todo respondendo. Em cima do que é importante, faz essa primeira triagem que depois alguém do meu time vai chamar pra você poder explicar melhor. Com esse teu perfil, como é que você acha que seria uma forma de dar alguma sugestão que queria te chamar a atenção para depois você ter um bate-papo, alguma coisa? Eu acho assim, primeiro a pessoa usar o canal certo para a coisa certa, né? Então, se você tá no post e quer fazer algum tipo de sugestão, taranã, tem alguns meios específicos para fazer isso. E aí a gente tem canais bem estruturados dentro do RH lá, que realmente funcionam, tá? Bacana. Aí tem outras coisas que são muito interessantes, que, por exemplo, a própria empresa cria ferramentas para que analistas, pessoas que são trainees, pessoas recém-contratadas, tenham acesso a mentorias
de diretores, vice-presidentes, esse tipo de coisa. Então, hoje eu faço mentoria com 3 pessoas, uma formalmente, outras 2 um pouco informal, assim, mas essa formalmente por um programa da companhia que se chama Women Speed. Então, é uma menina brilhante, mulher, né, que foi trainee da Ipiranga e agora ela é uma especialista. Bacana. E troca muita experiência. Então, assim, é super importante que a empresa crie esses canais para poder fazer com que as pessoas sejam ouvidas. E a gente conseguiu, seja por central de atendimento, seja por workplace, seja por canais específicos do RH, a gente conseguiu fazer de uma forma que a gente consegue consolidar aqueles dados, filtrar um pouquinho do que é importante e entrar em contato, seja pessoalmente ou seja institucionalmente, com as pessoas para que elas possam ser respondidas. Né? Boa. Bom ponto. Que assim, não adianta você ter solução tecnológica se você não conseguir organizar o processo correto para essas pessoas falarem. E aí você que está assistindo, se sentir que está desorganizado, talvez, em vez de você dar uma sugestão da sua ideia, dar uma sugestão de como é que isso seja organizado para que seja que tenha uma contribuição melhor. Né? A inovação de processo, ela vai... Muitas vezes, ela é muito mais eficiente do que inovação tecnológica. Sem dúvida nenhuma. Eu vi de um presidente, enfim, de uma grande companhia no meio da pandemia, que a pandemia acelerou a evolução tecnológica, babá. Minha visão, não. Minha visão, a pandemia acelerou a inovação de processo, algumas tomadas de decisão que as empresas antes não tomam. Por exemplo, home office. Home office existe há anos. Aqui não pode. A segurança, aqui não. É que isso, é que... Tinha um monte de si. A pandemia foi inovação tecnológica? Não, já existia. Algumas decisões de processos, enfim, que se tomar, não pode fazer isso com o cliente, não pode falar isso pro cliente. Foi transparente na vida, mudou a vida toda. Então, de processo muda. E aí, Diniz, na tua vida, na tua experiência, você imagina para essas ferramentas, como é que a galera consegue usar melhor, né? De forma mais adequada. Porque também tem pessoas que se escondem. Não vou... Cara, agora eu tô mais visível, deixa eu ficar quieto, agora não vou nem responder mais nada, porque senão tem alguém me olhando. Cara, acho que volta naquele ponto que a gente falou da experiência do cliente. Para quem que é essa tecnologia, para que você está contratando essa tecnologia, seja para processo interno, seja externo. E é difícil, se você não vem da área técnica, você não vai ser o especialista de cloud, de automação, de digitalização, mas o teu cliente, o mundo que a gente vive hoje, dificilmente você não tem uma tecnologia, um sistema por trás, um processo por trás. Então, existe a solução. Acho que parte do pressuposto que tem uma solução. Qual é a melhor experiência que você quer entregar? Se é uma comunicação em tempo real, você vai buscar o parceiro, a plataforma para fazer. Então, nunca esquecer para quem e por que você está fazendo isso aí. E aí você vai buscar tecnologia para cobrir esse gap. Eu escuto muito, às vezes, discussão da tecnologia por pessoas que não são de tecnologia. E aí fica um negócio, cara, é experiência. Se a experiência não tá fluida, se aquilo não tá resolvendo o teu problema, tem que trocar. Não interessa se o A ou o B da tecnologia não tá funcionando, se porque minha plataforma, meu middleware... Cara, esse é problema do tipo seu da área de tecnologia. O tipo meu, que a gente está tentando resolver enquanto empresa, é esse processo, é essa experiência, é essa entrega. Então, saber diferenciar as duas coisas não sofre. Muitas vezes você vê vários diretores e presidentes que entram numa discussão de machine learning, de AI, e, meu Deus, a plataforma não dá para fazer. Eu já vi, já falei, não dá para fazer. Mas o que você entende? Você não entende. O importante é que alguma indústria já fez, você já viu uma experiência, não tem, então dá pra fazer. Pronto. É só ligar as pontas certas. A dor certa. Então, né? Se você é uma pessoa de negócio, a minha recomendação, foca no cliente, foca na experiência que você quer construir e traz gente boa de tecnologia para te ajudar a construir aquela experiência. Não se perde falando de tecnologia, porque aí você vai entrar num mundo que... E não foge, né? Porque acho que o ponto aqui até da pergunta é assim... de novo, são dores que a gente tem. De novo, dei o exemplo aqui. A tecnologia resolveu dores, resolveu problema. Só que você vê que ainda existem pessoas que se escondem atrás. Né? Cara, não, isso aqui pra mim. Ou se intimidam. Que assim, usa de alguns argumentos que assim, não, mas eu. Cara, é pra usar. Então, principalmente quem tem muita escala, cara, não adianta se você vai conseguir fazer reunião com todo mundo. Você tem que... A tecnologia vai resolver um problema seu. Ainda tem gente que
assim, resolveu, mas por que A, B faz e você não faz? Se esconde. E não é pra ter medo, né? Hoje em dia não é muito pelo contrário, né? Você definindo qual é a experiência que você quer criar, acho que a discussão fica mais fácil, assim. Você quer entregar essa experiência pro cara ou não quer? Porque a discussão no final é essa. Você quer informação em tempo real, você quer uma informação simplificada, você quer uma análise, um insight, então vamos construir isso. E isso não tem como a pessoa falar, não, tenho medo, acho que não quero entregar essa experiência. Quando eu lembro do portal que a gente fez, não quero entregar um site que carrega mais rápido, não. Vamos deixar um lento. Não existe isso. Agora, a tecnologia para fazer e carregar mais rápido, não vamos nem discutir. Não. Você me fala qual é o problema. Quem vai resolver... Então, se esse medo acontece, é porque a conversa tá indo para um lado errado. Geralmente, a experiência que você quer entregar tá muito claro. Tá alinhado e tá claro, né? Mas casa muito com uma coisa que a gente fala internamente lá, que é pensar de trás pra frente, né? Cara, qual é o problema e de quem que tu quer resolver? Porque às vezes tu chega lá, o RH fala, não, isso não dá pra fazer. Não dá com a ferramenta que tu tem. Tu tem que me dizer o que tu quer fazer e, de novo, busca a galera de tecnologia, eles vão achar. Alguém nesse mundo, lá na Índia, pensou em como resolver esse problema. Hoje em dia é muito difícil que ninguém pensou. Ou conforme... Geralmente dá. Voltando aqui ao início do conversa, aqui tempo e custo, né? Se você falar com o Diniz, estiver ali no... Depende do custo e tempo, né, Diniz? Dá pra resolver. A ideia eu tive, agora você resolve. Agora custo e tempo. Ó, pessoal, se não souberem como resolver, a consultoria... Diniz.com.br um FII aqui que você vai ter que depende da complexidade, mas vai resolver. Não, isso é pensar de trás pra frente. Sempre dá pra resolver o que tu quer resolver. Não, e como é uma coisa importante. Não, e às vezes não dá pra resolver da forma que você pensou, mas dá pra resolver de 1 milhão de jeitos. Com outros cérebros, né? Com outros conhecimentos. Não queira dar a solução. Explique o problema. Deixa pra dar a solução, quem sabe. Isso, boa. Essa aí é muito boa. A gente tá com uma... A não ser que você seja a empresa contratada pra dar a solução. Você tem que dar daquele jeito certo. Se você não é o cara que vai dar a solução, não entra nessa. Sim. Exato. A gente teve um desafio ali, né, do presidente da MPM. Cara, ele precisa entregar um voucher, né, uma promoção para os motoristas de aplicativo. Beleza. Cara, como é que nós vamos fazer isso? Porque nós não temos hoje, como Ipiranga, uma solução muito simples para fazer isso. Beleza, cara, a gente vai fazer isso no Uber. Vamos fazer eles resolverem. Mas tivemos 4 fluxos completamente diferentes, de soluções completamente diferentes, que podiam envolver empresas totalmente diferentes para poder resolver. Foi escolhido um e ali, beleza, vamos desenvolver esse. Mas sempre tem opções, sabe? Sempre tem opções. Ou enfim, com um parceiro, com alguma coisa, isso sempre... É porque esse tipo de coisas, nada a ver aqui, ó. Horas de viagem, às vezes quando eu gostar de viajar também. Por exemplo, você quer fazer uma... Porque quando você falou dos parceiros, tava gostando com a Elis da DHL, que teve aqui no nosso primeiro episódio. Pra quem trabalha com vários... que não trabalha dedicado, né? O cara tem lá os caminhoneiros, mas tem alguns motores que não trabalha só pra você. Então tem um trabalho de engajamento deles também. E a gente tava discutindo, enfim, de uma coisa mesmo que a Ambev colocou lá, de você tentar criar ali um canal onde eles se cadastram, onde ele utiliza, mas que você gera ali, mas tá muito mais preocupado não só com o voucher, mas como é que eu começo a acompanhar a vida desse cara pra poder aumentar engajamento, dar outras coisas pra ele. Então você começa a ver uma linha de oportunidade, porque engajar essa turma não adianta só dar voucher, né? Senão ele fala assim, hoje eu não vou atender essa loja, não. Hoje eu vou atender esse aqui que tá mais bombando, aqui tá com um negócio. Aí vai embora. Os dados de mercado mostram, por exemplo, que um cara que chega num posto, 80% das vezes ele só abastece e acaba não usando, né, a infraestrutura do posto completo todo. Então, como é que eu faço para que essa jornada seja alterada, né, e traga soluções para que ele entra na loja, vê o que ele precisa, como é que eu tenho de produto nessa loja para poder atender a necessidade dele. Não. Tudo isso começa a se interconectar. E quantos vão eu não sei se o dono é o mesmo da loja de conveniência ou do posto. Quantos vão na loja de conveniência, mas não abastecem? E se ele foi lá dentro, era quase que assim, ó, se você gastou R$10 na loja, você tem desconto aqui no abastecimento agora. Pois é. E não só isso, vamos lá. Você tem que trocar o óleo. Você vai esperar o seu óleo trocar... Toma um cafezinho, né? Fica aqui, entra aqui. Então, como é que eu faço para que isso gere fluxo? Tome um coffee light, viu? Não é sempre a tecnologia, né? Tanto que tem lá o Abastece Aí, que é uma tecnologia que veio, mas para esse processo de compra não é. O aplicativo é um ponto de contato ali no pagamento. A gente teve agora um exemplo que é essa relação, né? É tecnologia que eu preciso resolver o problema? Primeiro pensa no problema. A marca, o banco veio, olha, eu tô com problema no meu Reclame Aqui.
eu quero atingir o RA1000 e eu queria uma tecnologia, veio atrás da gente, porque a gente tem um CRM que a gente criou ali para fazer gestão da jornada de RA e Gov, né? Beleza. A gente falou, não, vamos fazer essa reunião, mas antes disso a gente baixou lá. A gente baixou 150 contatos lá do RA e percebeu que o problema desse banco é que um terceiro, pela característica do banco, o mercado que ele estava, era que a maior parte, 48% das notas baixas, era porque um terceiro tentava interagir. O Wellington, pela esposa dele, geralmente pela mãe, né, um banco que trabalha com INSS, e a resposta era sempre, não, tu não pode por conta da lei, tchau. Esse cara ia lá malhar o pau. Cara, é um processo. Não é um problema de tecnologia, não precisa de tecnologia para responder. É isso. Pequenininho. Nem sempre é tecnologia. Muitas vezes é processo, é o UX ou qualquer outra coisa. Né? Então, pessoal, assim, indo agora pro nosso final, assim... O papo tá muito bom, Indo agora pro nosso fechamento, acho que... se não deixar que a gente vai 5, 4 horas. Depois a gente bota corte também pra ficar mais fácil, mas vocês têm que assistir inteiro que tá demais. Antes de fechar, eu queria que vocês falassem agora quem é atualmente, a gente falou de como vocês eram isso, mas quem é atualmente a Gabi e o Fê Diniz, fora ali do mundo corporativo. O que vocês têm de hobby ou plano B, ou alguma coisa, alguma atividade? O que vocês fazem assim, quando não estão aqui no seu momento de inovação interagindo? O que vocês gostam de fazer? O que vocês estão pensando? O que vocês não... De novo, ou plano B, ou coisas que fazem com que a motivação continue fora, mesmo fora do seu ambiente de trabalho. O que vocês mais gostam de fazer? Agora, vida como ela é, pessoas normais. Voltando a ser pessoas normais, não ser os super inovadores, transformadores do mundo. Já conta isso, falou que tem filhos, né? Ele tem também, são amigos e tudo. Assim, cara, hoje... o meu plano A é a minha família, né? O Lucas, o Eldis. Minhas irmãs moram fora, então, assim, meio que eu tô focada nessa família aqui, né? E eu tenho vários amigos que eu quero sempre estar perto. Então, a coisa que eu mais gosto da minha vida realmente é unir minha família com os meus amigos em oportunidades legais. Eu adoro... Eu comecei um esporte novo na vida, que é o wakeboard agora, e eu gosto de tudo com relação a isso, porque eu gosto do ambiente, eu gosto das pessoas, eu gosto do esporte, então, é uma coisa que tá me motivando bastante, e eu gosto de ir pra represa no fim de semana, passar, sei lá, uma parte do meu dia ali, dar uma, né... Viu, pessoal? Atleta, ó. Eu adoro esporte. Acho que isso é uma parte importante da vida, né? Você se cuidar para você poder cuidar dos outros, né? Então, eu faço isso com uma certa disciplina, assim. Mas fora isso, uma das coisas que, assim, eu mais gosto eu adoro ouvir podcast. Então, eu fico ouvindo podcast de tudo quanto é assunto na vida. E eu gosto muito de estudar. É até difícil, mas assim, eu não gosto de estudar as coisas que estão ali. Eu gosto de ver, de estudar coisas bem diferentes, assim, né? Juro, de astronomia até astrologia, até religião. Então eu gosto de estudar bastante coisas diferentes. Isso me deu um pouco de flexibilidade de pensamento para poder trazer pessoas diferentes para dentro da minha vida, né? Então, gosto disso, né? Gosto de gente, como vocês sabem. Já falei isso de várias formas. Eu acho que quando eu tenho um tempo livre, é gente para mim. Eu foco em gente. Não, bacana. Pratique esporte e essa coisa de aprender algo completamente diferente é bom que... Gente, não quer dizer que o diferente é literalmente o termo correto da diversidade, não é a diversidade, enfim, é a diversidade de pensamento, independente disso, acho que isso é top demais. E trabalha a plasticidade do cérebro, né? A gente tem a Fernanda lá, que é a nossa head de RH, e ela comprou um telescópio. E do nada, viu um cara lá, começou a estudar sobre isso, e eu, meu cérebro expande, eu faço novas conexões, e psicologicamente é importante, né? Bacana. A gente não envelhece. Atleta... astróloga. Não, assim, eu só gosto, mas ainda nem sei nem se eu acredito, também, não cheguei mas não cheguei lá ainda. Já tá na fase anterior ainda. Bacana. Filipão. Cara, a gente se conhece já há um tempo, né? Então uma coisa que eu sinto falta aí é o futebol. Eu tô conseguindo ainda, pelo menos uma vez por semana. Eu tô
tô em São Paulo, acho que tem quase 7 anos agora de volta, então sinto falta um pouco do Rio, né? Aquela informalidade do Rio é uma coisa sensacional, né? E então fico meio preocupado com o rumo que a cidade tá tomando, a falta de segurança, enfim. Tentando me envolver um pouco mais com as questões da cidade, já planejando uma volta aí um pouco mais pra frente. Mas é mais pra frente, é mais pra frente, não é agora não. Mas eu gosto muito, né? Ali foram onde nasceram meus 2 filhos, onde parte da família tá lá, então a gente gosta muito do Rio e estamos procurando se envolver um pouco mais ali. Mas tá sempre indo pra lá? Sexta-feira eu tô lá. Aí. Amanhã eu tô lá. Ó, então assim, ó, Felipe, Maracanã, Flamengo. Domingo eu tô lá, Flamengo e Corinthians. Ontem. Eu cheguei ontem. Tava de férias. O jogo foi terça. Mas sexta eu tô lá no Maracanã, Flamengo e Corinthians, então... Vai me levar num desse aí. E vou levar o João, porque o João nasceu no Rio, mas veio muito pequenininho pra São Paulo, então pra manter ele rubro-negro é todo um trabalho, né? Eu ganhei uma camisa do Flamengo do pessoal da Sanofi, quando eu saí da Sanofi, tava saindo, indo pra... Eu tenho esse levar ela pro Maracanã também, assim. Eu levo. Na MSD a gente tem muita visita internacional, né? E o Brasil é conhecido pelo futebol, só que a sede é em São Paulo. Os caras chegam aqui... eu queria uma camisa de futebol. Eu saio correndo, é o Flamengo. Teve uma não dá nem chance. Uma pessoa do Japão que veio uns meses atrás e foi sozinho e comprou do Palmeiras. Vamos trocar agora. Fomos lá na Centauro, falou, troca essa camisa aqui, tá aqui a nota, é do Flamengo, que ela vai levar lá pro Japão. Então, é um trabalho, é um segundo trabalho que eu tenho de manter as gerações. Evangelizar. Não tem mundial, não foi pro Japão. Olha aí. Ixi. Olha aí, vai dar briga isso aí. Boa. Comentários ali. Nossos amigos palmeirenses, ó. Não pode viajar. Nossos amigos palmeirenses. Top demais. Boa. Aí. E tu é o futebol. Não, eu ainda continuo. O meu, assim, é samba, churrasco e futebol. Lá em casa eu tenho tudo que você possa imaginar instrumento de samba. Tam, pandeiro, cavaquinho, violão. Não sei tocar todo. Mas você no máximo. Roda, mas assim, quando vocês juntam alguém lá, o que você sabe tocar? Toma. O que você sabe tocar? Toma. O que você sabe tocar? E todo final de semana, o grupo de amigos, a gente tá tomando cerveja em algum lugar. Ou é na praia, ou é na casa de alguém, ou é isso. Toda semana. Jogo do Flamengo. Se não for Maracanã, a gente vai pro bar e vem jogo junto. Então, assim, tem uma rotina de, assim, vem pra São Paulo. A gente já tem um grupo aqui que quando eu tô em São Paulo... Vaca Velha, né? Galera, quem é rubro-negro e tá vindo. Tava lá no Vaca Velha. Rubro-negro vai pro Vaca Velha. Então, assim, mas continua ainda lá, no mínimo uma vez por semana, senão é um lazer mas tem que ser junto de pessoas. Que tem que ser o momento onde você tá ali rindo, brincando, falando, sacaneando a vida de um, sacaneando o outro. Se não tiver alguém pra sacanear do futebol é ruim. Opa, quem é que a gente tem que sacanear? Alguém. Porque dá uma relaxada também, óbvio. Tá sempre ali junto com a família, junto com os filhos, junto com todo mundo. Então acho que você tá envolvendo todo mundo é nosso lazer. Não tem pra onde fugir, né? Não, tem que ter a válvula de escape, né? Eu fico falando com meu filho exatamente sobre isso, porque eu fico olhando ele se relacionar com todo mundo via tela, né? Eu falo pra ele, cara, sai daí. Você tem um campo de futebol lá embaixo, né? Tem um meme até que a mãe antes puxava a gente pra dentro da casa pela orelha, né? Agora a gente tá chutando molecada pra fora. É isso mesmo. Cara, é isso mesmo. É assim, eu fico... É a coisa mais importante que ele vai ter na vida são as pessoas que ele cativa durante a infância, né? A adolescência e o resto. Não dá, meu. Tem que fazer isso. Os condomínios hoje, quando você mora em condomínio, ajuda. Mas eu moro num condomínio, amigo, e não tem... E não desce. Essa geração tem que... Mas também são fases. Quantos anos ele tem? Aí pras crianças, com 10. Mas agora eu tô começando a proibir tanta tela assim pra poder... Mas são fases também que, assim, a gente que trabalha muito também tem que acompanhar. São fases, né? Esse meu maior jogava bola, depois não quis virar game, tinha chance pra isso, então comprei até um computadorzinho melhor. Eu também fiz isso. Aí daqui a pouco, agora já começou de novo a voltar a jogar bola. Graças a Deus. Quantos anos ele tem? 12 agora. Então tá bom, voltou a jogar bola, aí começou ele a desenhar. E ele olha as coisas assim e desenha super aquele negócio de anime. Uhum. O Lucas também. Daqui a pouco eu falei assim, cara, você imprimiu isso aonde? Onde é que você comprou? Não, eu desenhei, mas como você desenhou isso? Olha aí. Porque a primeira coisa que você vê aqueles rabiscos que depois apaga, né? Que apaga. Não tinha nada que apagava.
Eu falei assim, tanto é que essa semana já vendeu o desenho dele na escola, primeiro empreendimento. 100% dele. Desenhou, vendeu, tudo isso conta própria. Gera um assim, orgulho assim, pra ele que ele vai... Putz, sem bacana. Tecnologia, né? Sem nenhum. Sem Porque às vezes só o pessoal esquece do consumidor na ponta, né? Você já foi falar com o teu cliente, às vezes o cara... A MSD tá em mais de 100 países e tem país muito pequenininho. E aí o cara, não, porque a gente tá aqui, o multi-channel, não sei o quê. Mas quantos médicos a gente tem? 15. Meu amigo, com 15 você levanta da cadeira e vai lá visitar os 15 e vai lá na casa dele, que é o mini-channel. Depois você resolve isso. Então, aquilo tem nem que sempre Que é o mini-channel? Tem coisa assim. Não é só tecnologia. Uma coisa, não, eu tô com 5 mil, cara. 5 mil é outra escala. 15, cara, levanta e vai lá, toma um café com o cara, 83, entende qual é a dor. E depois a gente monta a estratégia, que aí o digital pode ajudar. Então, sensacional. um pouco essa Pessoal, Isso aí. assim, a gente indo agora aqui pro fechamento, assim, a gente viu que a gente já viu que são pessoas como a gente, né? Tem vida normal, tem um aprendizado, são dois profissionais que, se vocês derem mole aí, é capaz deles irem em vocês e empurrar e fazer vocês saírem da cadeira, sacudir vocês da cadeira. Cuidado se você cair Cuidado. no time com a Gabi. Cuidado se cair no grupo. Ó, cuidado. O time com Gabi vai ser grupo, o programa. Teu podcast, Nós na Gabi. trincheira. Nós da trincheira, se for aí, ó, já criar aí um grupo, mas assim, super obrigado mais uma vez vocês terem topado. Sei que a agenda, vocês perceberam que a agenda desses dois é complicadíssima, então pra vocês se disponibilizarem a estarem aqui e disponibilizarem a estar compartilhando um pouquinho da vida de vocês com a gente, acho que foi um dia aqui incrível, se dependesse de ficar muito tempo. Joseph, mais uma vez, super obrigado aí pela novamente a disponibilidade. Quer tá aqui em São Paulo, cara? Vem com a gente. Não, foi um prazer estar aqui ouvindo ao vivo isso, né? Que todo mundo vai poder ver depois. Venha, super obrigado. E queria, pra fechar, que vocês dessem o recado final, assim, qual o recado que você daria pra essa turma que tá seguindo na carreira ou que, de repente, caiu em alguma outra área que é novo numa outra área pra poder ter um sucesso? Então, queria que desse o recado final pra eles e deixasse aí, se alguém quiser mandar uma mensagem pra vocês, não sei qual que vocês usam, sério, Instagram, LinkedIn, ou de repente já tem site, não. Eu tenho um site aqui, ó, um blog, enfim, alguma coisa nesse sentido. Primeiro, muito obrigada por me receber, por receber a gente. Assim, acho que foi um papo super gostoso, porque eu tô falando entre amigos mesmo, então muito contente de estar aqui. E acho que a minha recomendação é... Bom, primeiro, eu tô no LinkedIn, eu sou a Gabriela Monteiro, no LinkedIn, diretora de Martech e Inovação da Ipiranga. Deve ser fácil de me achar, não deve ser muito difícil. Eu não lembro o meu nomezinho lá, mas é Gabriela Monteiro. Eu acabei de mudar o LinkedIn, tive que apagar meu perfil e coloquei outro, então eu não sei direitinho. Mas eu acho que se eu tiver algum conselho para dar se junte, né, a pessoas que você acredita que podem mudar o mundo, né, e faça isso com disciplina, né, metodologia mesmo. Não é só se juntar por estar, né? Não é se juntar por estar, faça isso com certa disciplina e se você fizer isso, acho que consequentemente você vai se dar bem em algum caminho, né, você vai achar um caminho que vai te iluminar. E é isso que eu acho que é, assim, o caminho quando a gente escolhe ele fica claro pra gente se ele é ou não é o caminho, mas o importante é você ter várias opções. Perfeito. Pra você poder escolher aquilo que vai te deixar feliz, porque quando você trabalha feliz é muito mais legal, né? Opa, isso Não, e essa palavra mais legal é isso, muito mais legal, cara, assim, é muito você mais tem legal. que trabalhar, mas tem que estar no ambiente... É muito acho mais que legal. é isso, complementando o que a Gabi falou, busque estar sempre envolvido com os projetos que são incríveis. Então, que projeto que eu vou estar investindo aqui anos da minha carreira. E sempre com um time excelente, que você vai aprender. Não queira ser o melhor do time, queira fazer parte de um time muito bom. E tem que se divertir. Tem que ser divertido. Se não tiver divertido, o tripé não para, né? Um projeto legal, gente boa e tem que ser satisfatório. Então, são esses três. Show. Que e se tiver que te achar... Cara, se tiver que me achar, é melhor não achar, né? Eu falei! Ele tem 5 amigos. Liga pro Wellington aqui, Liga ó. pro Wellington, o Wellington faz o filho. Sensacional. Mas, Cara, maravilhoso. tô brincando. Eu ia falar que eu tenho LinkedIn, mas eu não acesso tem bastante tempo, eu nem sei o que tá lá. Fica aí, me acha na internet. Me acha no Google. Cara, é só perguntar, você vai conhecer alguém que eu conheço e a gente vai se achar. A gente vai falar. Ou Vaca Velha no dia de jogo do Flamengo, Boa, é bem fácil de eu estar lá. É bem mais fácil, né?
Coisa, né? Pô, a frase aqui é divirtam-se, né? Acho que tenham negócios e trabalhem em locais com times que vocês possam se divertir. Acho que o recado foi esse final aqui. E eu concordo totalmente, eu me divirto hoje em dia. E acho que muitas dessas frases finais, o Cílio falou dos projetos, qual vai ser seu legado? Acho que tá muito ligado assim. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, quando perguntarem assim, e aí, qual foi o seu legado que as pessoas lembram de você? Ajudou a mudar o mundo, né? E aí, talvez você não ajudar a mudar o mundo, mas se você ajudar a mudar o mundo de 1, 2, 3 pessoas, aquilo ali vai valer muito mais. Isso já muda o mundo, né? Se cada um tivesse esse propósito, a gente não tinha problema, né? É isso mesmo. Sem dúvida. Pessoal, obrigado. Tomara que vocês tenham curtido quanto eu aqui. Se depender de mim, até amanhã. O pessoal do estúdio tá querendo expulsar a gente. Não, vai. Mas muito bacana aqui. Mais uma vez, a turma da Bidu, da Coffee Life e o Villeneuve lá Clientes S.A. Obrigada pelo apoio para viabilizar esse super bate-papo. Ok, pessoal? Até o próximo episódio. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.